Eu não minero produto, eu minero anúncio. Se você vai na biblioteca de anúncio, coloca o link da loja lá, você consegue ver quantos anúncios ela tem. Se essa loja tem tanto de anúncio aqui, no Facebook, se eu pegar aquele mesmo produto, fazer um criativo ainda melhor, fazer uma página melhor e anunciar, por exemplo, no YouTube, eu tendo a conseguir ter um resultado mais barato. O meu custo por clique no Facebook é assim 3 vezes mais caro do que no Google. Hoje, eu tenho uma das maiores lojas genéricas do Brasil. Já há alguns anos, ela já vendeu mais de 15 milhões de reais uma loja só. Então, uma loja genérica, faz dropshipping nacional, comprando da China, tudo que a galera fala que não funciona. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e olha, deixa o seu comentário, porque pra mim me ajuda muito a saber o seu feedback sobre cada episódio que a gente tem por aqui. Se você tá pelo Spotify, salva essa playlist e principalmente, sabia que dá pra você também comentar? E aí, você vai comentar e eu vou ler teu comentário e vai me ajudar muito a conseguir direcionar cada vez mais o podcast pra melhorar sempre pra você cada episódio. E olha, o meu convidado de hoje é muito especial. Olha, se você trabalha com e-commerce, com dropshipping ou até mesmo com estoque, eu tenho certeza que você conhece ele. Mas se não conhece, hoje você vai, além de conhecer ele, receber muita dica sobre isso. Estamos aqui com um cara que tem literalmente uma bagagem de mais de 5 anos de mercado, mas ele começou com 14 anos de idade, tem mais de 200 mil alunos em todo o Brasil e já faturou milhões com dropshipping. Estamos aqui com ele, J. Fiuza. Cara, prazerzão ter você aqui. Fala, Felipe. Cara, é um prazer estar aqui. E bom, turma, tenho 20 anos de idade, meu nome é J. Fiuza. Eu comecei nesse mercado com 14 anos, então bem novo, vou contar um pouco a minha história. Nesse tempo já faturei também mais de 21 milhões de reais só com dropshipping aqui no Brasil, com múltiplas lojas diferentes. E ó, vamos fazer uma parada diferente aqui. Cara, eu tenho 5 anos de mercado, é muita bagagem. Nesse tempo eu perdi muito tempo, muito dinheiro pra chegar onde eu tô hoje. E aqui eu vou literalmente liberar o ouro. Assim, tem 3 anos que eu não vou em nenhum podcast, então é realmente pra fazer algo totalmente diferenciado. E ó, quem ficar aqui até o final e fizer aqui um comentário, eu vou escolher 3 comentários pra fazer um Pix de R$200. Caraca, lançou, hein? Vambora. Eu quero ver que a galera vai comentar aí, eu vou escolher pra realmente ajudar o pessoal que tá começando, que não tem muito dinheiro pra poder investir e utilizar as dicas que eu passar aqui, pode ser? Pode. Fechado, então. Vambora, é compromisso firmado, hein? E ó, deixa o teu comentário e aí pra gente saber quem é você, você pode deixar ou o seu e-mail ou o seu @ do Instagram após o seu comentário pra gente conseguir identificar você e conseguir fazer com que você receba esse dinheiro. Então tá lançado, assiste até o final o teu melhor comentário, ele vai selecionar 3 deles pra receber então um Pix de R$200. Isso aí, eu vou postar lá no meu Instagram, @j.fiuza, pra quem não me segue, pra quem não me conhece, eu vou postar o resultado lá nos primeiros 7 dias que saiu o podcast aqui. Fechado. Então, fica ligado, acompanha até o final, que eu tenho certeza que além de você pegar muito insight, você também tem a possibilidade de ganhar duzentão no teu bolso. Mas olha, cara, antes de iniciar, quem que é o J. Fiuza antes do digital? Da onde que você veio? Onde que você nasceu? Como que era a sua vida antes de você entrar pro mundo digital? Boa, cara, essa história começou tem bastante tempo, né? Eu comecei com 14 anos de idade e o contexto nessa época. Basicamente, eu tava na escola ainda, tava entrando no ensino médio ainda, então era bem novo. E naquela época eu era viciado em jogar videogame. E minha única responsabilidade era ir pra escola, tirar notas boas e, enfim, era basicamente isso. Então, nessa época eu ainda não pensava em ganhar dinheiro, não pensava em, nossa, quero empreender, quero ter uma empresa, quero ter muita grana. Eu era um cara normal. Não era nem aquele nerdola da turma que tirava nota muito boa, nem aquele cara que ficava bagunçando. Era uma pessoa mediana. Só que o tempo começou a passar e começou a chegar o ensino médio. E a pressão vem batendo também, porque eu vi um tanto de gente falando assim, não, vou fazer tal faculdade, eu vou fazer direito, vou ser engenheiro, vou fazer tal coisa, vou herdar a empresa do pai. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Então, sabe quando parece que todo mundo tem um plano, menos você, parece que falou, cara, eu tô atrasado, o que eu tô fazendo aqui? Eu só sei jogar videogame, não sei fazer mais nada. Então, bateu essa pressão. E eu comecei a pensar, velho, o que eu vou fazer? Eu sabia, assim, que eu queria ter dinheiro, queria ser rico, queria ter sucesso, mas eu não tinha ideia como. Até porque eu tinha 14 anos de idade, não tinha nenhum conhecimento, não tinha dinheiro pra poder começar. Então, começou a bater uma certa pressão da sociedade, assim, de, você vai ter que fazer o Enem, tem que tirar uma nota boa. Só que eu olhava pro futuro, olhava pro caminho tradicional, eu falava, cara, eu não me enxergava com nada de faculdade, do caminho tradicional como um todo. E eu pensava assim, cara, deve ser muito chato ser adulto, você tem que fazer uma coisa que você não gosta para poder ganhar dinheiro, para nem sobrar tanta grana no final, e só depois de que tiver 50 anos de idade curtir a vida. E eu comecei a pensar isso muito novo. Mas eu pensei, bom, como que um menino de 14 anos de idade pode começar a ganhar dinheiro? Eu não consigo abrir uma loja física, eu não tenho dinheiro para começar, então eu comecei a pensar. E aí eu li um livro que me ajudou muito nessa época, que era aquele livro Pai Rico, Pai Pobre.
Eu acho que você já deve ter visto, esse né? é um dos clássicos. Esse livro é do Robert Kiyosaki, um multimilionário norte-americano. E naquele livro eu li ele bem cedo e mudou completamente a minha visão. Porque o cara explicava que se eu não arrumasse uma forma de conseguir criar um sistema de vendas que iria me gerar vendas no automático, eu ia basicamente só ficar trocando hora por dinheiro. E isso tem um limite, porque tem duas formas de você ganhar mais dinheiro hoje. Você pode ou trabalhar mais, enfim, só que tem um limite de 24 horas por dia, né? Ninguém consegue trabalhar 50 horas por dia. Ou então você aumenta quanto você ganha por hora. Era basicamente isso que eu poderia fazer. Só que eu tinha 14 anos, então, cara, como que eu posso conseguir escalar isso aqui? E eu fiz aquela famosa pesquisa no Google, como ganhar dinheiro na internet. Eu acho que muita gente que tá assistindo deve ter pesquisado isso aí. Você também pesquisou isso aí já, né? Pesquisei também. Botei no Google lá como ganhar dinheiro na internet, só que eu comecei a cair naqueles golpes da internet, né? Então, eu comecei no mercado de afiliados. Eu comecei a ver os caras falando assim, não, você vai vender um curso aqui, vai começar a cair notificação automática no seu celular, sem fazer nada, com 1 hora por dia, você pode ficar milionário. E eu, com 14 anos, falei, caramba, isso aqui é top demais, mano. Eu era muito ingênuo na época, eu não sabia das maldades do mercado digital. Então, acreditei naquilo, tentei começar, criei um perfil, comecei a escalar lá, comecei a ganhar seguidor, só que eu não saía do lugar. Então, entendi que era muito mais um jogo de curso, de vender curso, você conhece muito bem isso, do que, de fato, cara, criar um negócio no automático. Então, depois de um tempo, eu vi que não fazia mais sentido, que eu não tinha resultado, fiquei 2 meses naquilo e não deu certo. E eu continuei pesquisando, e eu caí em um outro golpe. Eu caí no canto da sereia do day trade, mano. Caraca, pior que eu Opção também, binária, mano. você bota fé. Nossa, eu caí não só no funil do day trade, como caí também no funil onde eu perdia e o cara ganhava ainda. Isso é foda, mano. Que merda, velho. Isso é foda. E eu caí também nesse canto de novo. Eu vi o cara operando gráfico, apostava se ia pra cima ou pra baixo. Aí tinha suporte, resistência, enfim. Era muito mais uma magia que o cara fazia pra poder mostrar que era muito fácil, só que na verdade... Fibonacci, eu lembro dessa época. Era culpa muito do mais Reuter, a culpa é sua, Reuter, que eu comprei Trader Milionário. Você Culpa comprou dele, isso aí? comprei essa merda. Então era muito mais uma aposta do que realmente você entender o gráfico e criar um negócio, né? Então eu falei, cara, isso aqui também não deu certo. Fiquei meses estudando, tentei começar e também não deu certo. Então eu comecei a ficar desanimado com ganhar dinheiro na internet, porque eu tentei 2 mercados que me prometeram um tanto de coisa e na verdade não foi nada daquilo. Até que um dia eu tava no meu YouTube, navegando por lá, tentando encontrar novos vídeos para eu poder aprender, e apareceu um vídeo em inglês, que o título era, em inglês, né? Como eu fiz $1.000 em uma semana com a Shopify. Eu falei, cara, o que é Shopify? Como é que esse cara fez $1.000? Ele era bem novo também. E resolvi assistir aquele vídeo. E no vídeo o cara mostrava que ele criava uma loja, ali em 1 hora, por meio da internet, sem ter estoque, sem ter loja física. Ele colocava produtos naquela loja que ele não tinha estoque, e depois que ele vendia, ele comprava na China e mandava entregar pro cliente. Eu falei, cara, como que eu não pensei nisso aqui antes? Literalmente, meus olhos brilharam quando eu vi. Isso era 2018, na época, e o cara me apresentou o dropshipping. Então eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Eu posso ter quantos produtos eu quiser na minha loja, eu não vou lidar com a burocracia de estoque, de empacotar pedido, de código de rastreio, enfim. Meu fornecedor cuida da parte chata e eu foco só em vender cada vez mais. Esse era o trabalho do dropshipping. Então isso aí me encantou completamente na época. Eu entendi que dependia muito mais de mim do que de fatores externos. Se eu tivesse uma loja boa, tivesse bons produtos, eu iria conseguir vender. Então eu comecei a maratonar vídeo no YouTube em inglês. E é até interessante porque no Brasil não tinha conteúdo disso na época. Você começou cedo, também você sabe. 2018 era mato. Nossa, não tinha nada. Hoje tem muito conteúdo pra poder começar. Hoje eu vou passar o ouro aqui, que se eu tivesse assistindo esse podcast 5 anos atrás, cara, hoje eu teria pelo menos faturado o dobro do que eu já faturei. E eu faturei 20 milhões. Então, por isso que eu falo que hoje também tá muito mais fácil pra poder começar. Eu acho que é um balanceamento. Porque antes não tinha nenhum conteúdo, era mato, e também não tinha nenhuma ferramenta. Só que no mercado tinha muito menos concorrência. Hoje, o mercado tá muito mais sofisticado, só que tem muito mais ferramenta, tem muito mais conteúdo. Então, acho que hoje até tá mais fácil pra começar do que 5 anos atrás, saca? Então, eu vi esse vídeo, comecei a maratonar dropshipping, eu até virei fluente em inglês, porque eu via tanto vídeo, eu estudava tanto, e eu caí em outro golpe. Só que eu mesmo que me dei o golpe, porque eu ficava procrastinando. Eu acho que muita gente sofre com isso, porque eu descobri o que era, vi que era pra mim, vi que fazia sentido, vi que funcionava, só que eu não colocava a mão na massa. Eu ficava só estudando, e eu fiquei 1 ano nessa de estudar, sempre esperando o melhor momento, esperando alguém fazer por mim, esperando que um dia uma loja caia do céu, e nada acontecia, muito por medo também naquela época. Então passou 1 ano inteiro, de 14, eu fiz 15 anos de idade em 2019, e eu falei, cara, eu tô há 1 ano nisso aqui, eu já conheço um tanto de gente que já tá ganhando dinheiro aqui depois de mim, que conheceu o mercado depois de mim, e eu ainda não fiz nada. Vou começar uma loja aqui de uma vez por todas, não quero nem saber se vai ficar boa, se vai ficar ruim, eu tenho que começar isso aqui porque eu já conheço tem 1 ano. Então fui, criei minha primeira loja que chamava Neotech Store. Cara, uma loja assim,
logo no Canva, um design bem mais ou menos. A loja é péssima, assim. Se eu olho hoje e falo, cara, que loja que era aquela? Pra você ter noção, não tinha nem domínio a loja. Eu não sabia comprar um domínio. Era aquele domínio da Shopify, padrão, assim. My Shopify. Era um códigozinho .myshopify.com. Mesmo assim, eu resolvi começar. E eu comecei da forma errada. Porque hoje eu entendo que existem 3 camadas no dropshipping. A gente pode entrar mais na frente. Então, hoje eu tô na 3ª camada, que menos de 5% das pessoas estão. Naquela época eu fui começar a tentar entrar na 1ª camada. E o que é isso? Basicamente, você cria uma loja qualquer e tenta vender produtos que você acha que vende. E não que necessariamente está vendendo. Então, hoje eu tenho uma regra. Hoje eu só vendo produtos que eu já vi vendendo no mercado. Eu não quero reinventar a roda, eu não quero pregar algo do zero. Faz muito mais sentido eu modelar o que já tá funcionando. Só que naquela época eu não tinha noção disso. Então eu falei, cara, vou vender um relógiozinho aqui, um smartwatch, um fone sem fio. Eu coloquei esses produtos que eu achava na minha cabeça que iam vender. E coloquei na loja. Então eu coloquei esses 2 produtos. Era um smartwatch, padrão assim da China, e um fone sem fio, que era tipo aquele AirPods da Apple. Coloquei na minha loja e fui tentar vender. E eu lembro que eu tinha R$300 na época, que eu tinha ganhado de Natal, de presente assim, das minhas tias, e eu tinha R$300 em notas. E eu não tinha cartão de crédito, né? Não tinha nem conta no banco, eu acho, na época. E eu falei, bom, tem que começar a investir em anúncios e pagar a Shopify pra eu conseguir vender com a minha loja. Então eu peguei esses R$300 em notas e dei pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, tô te dando esse dinheiro aqui, R$300, eu vou usar esse dinheiro no seu cartão pra poder investir aqui na minha loja. Ela falou, mas que loja é essa? Que é isso e tal? Eu falei, mãe, é dropshipping e tal. Ela não entende nada disso. Ela até achou que era pirâmide de primeira. Mas enfim, eu tava dando a grana pra ela e não tinha problema. Aí eu comecei a investir. Coloquei lá R$15 por dia nesse relógio. Aí passou um dia, não vendeu nada, a pessoa entrava na loja, mas não vendeu. 2 dias, 3 dias. Acabou que eu gastei uns R$100 aí nesse relógio e não vendeu nada. E todo dia, velho, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular pra ver se tinha venda. E nunca tinha. Já começava o dia desanimado. Porque eu acordava às 7 horas da manhã pra ir pra escola de manhã. Não tinha venda, continuava o dia desanimado, ia pra escola e voltava. Então testei esse relógio por uns 5 dias, não vendeu nada. Falei, bom, vou mudar de produto. Aí eu fui e coloquei o fone, mesma coisa. Coloquei na loja, todo dia eu ficava olhando assim a Shopify pra ver a galera entrando na loja, não tinha nenhuma venda. Eu falava, cara, será que isso aqui funciona? Não sei se realmente funciona ou não, meu dinheiro vai acabar. Aí passou mais 5 dias, gastei mais R$100, torrei no Facebook Ads. Nesse outro produto não vendeu nada. Então tinha só 100 pra poder acertar um novo produto. Aí eu pensei, cara, não tá dando certo isso aqui, eu tenho que mudar a estratégia. E se ao invés de tentar pegar um produto do zero que eu vi na AliExpress, eu ver um produto que já tá vendendo, eu modelar aquilo e colocar pra vender. E eu comecei a tentar encontrar anúncios que já estavam vendendo bem, que já tinham muito engajamento, muita visualização. E eu encontrei um anúncio de um carregador 3 em 1. Já viu? Aquele que Já. carrega o relógio, o fone e o celular ao mesmo tempo, assim, uma basezinha, que organiza os cabos, enfim. Eu vi esse anúncio e tinha lá 200 comentários, era tudo em inglês, que era um anúncio dos Estados Unidos. Falei, cara, isso aqui tá interessante, pô. Se esse cara já tá vendendo, ele tem um tanto de comentário, e se eu só modelar, traduzir pra português e tentar vender aqui no Brasil? E foi isso que eu fiz. Eu peguei esses últimos R$100, aí o cara fiz uma página bem melhor, coloquei o carregador na minha loja, fiz tudo certinho e comecei a investir nesse produto. Os mesmos R$15 por dia. Aí deu o primeiro dia, vendeu nada. Eu falei, cara, não é possível, minha grana vai acabar. Eu tinha R$50 só praticamente. Mais um dia não vendeu nada. Tava assim, nos últimos R$50 só que eu tinha dos 300 pra poder anunciar. Aí eu lembro que eu acordei, novamente 6h30 da manhã, fui pra escola, não tinha nenhuma venda. Já comecei desanimado, aí eu fui pra aula, assisti lá 3 horários, fui pro recreio. Eu deixei o celular na sala de aula, que eu sempre deixava lá. Fui pro recreio, lanchei e voltei. Aí fui pegar meu celular pra ver que horas eram. Aí eu peguei assim, tinha a notificação da Shopify, mano. Aí eu olhei de R$200, falei, cara, não é possível. Eu fiquei olhando assim de R$198,95, comprou o carregador na minha loja, a Luciana, lá do Nordeste, comprou o produto. E eu fiquei olhando pelo celular assim, em choque total. Porque eu não tinha noção se ia vender ou não. Falei, cara, caiu R$200 aqui, eu conferi, tinha caído R$200 pra mim. Eu pagava 70 no carregador, então eu tinha lucrado mais de R$100 em uma única venda. Só que o principal pra mim foi mostrar que funciona. Porque eu não conhecia ninguém que tinha resultado com isso, praticamente. Então eu falei, cara, eu vendi. Alguém comprou na minha loja, sem me conhecer, com 15 anos de idade. Eu falei, cara, isso aqui funciona. Então esse aí foi o meu start ali no dropshipping como um todo. Cara, eu vejo que é um dos pontos mais chave, assim, da nossa vida, talvez, porque ali foi onde você quebrou essa barreira de que realmente funcionava, né? E é legal a gente lembrar da primeira venda, porque a gente lembra, às vezes, tipo, do momento, da data, de tudo. Eu também lembro da minha, foi ali, cara, perto do Natal, ainda ficava loucaço. E, cara, até pra gente conseguir contextualizar o que você foi fazendo depois desse ponto. Hoje em dia, você, obviamente, a gente sabe que aquele grátis mais frete, tudo mais que a gente usava no passado não funciona de jeito nenhum.
Mas a gente tem aquelas dúvidas mais padrões da galera, que é o que o pessoal que tá começando agora, ou o pessoal que tá moldando uma nova tendência agora, sempre fica nessa dúvida. Você acredita que agora as lojas genéricas vão, tipo, ficar obsoletas e as nichadas sempre vão começar a faturar muito mais? Ou existe um método certo de conseguir fazer as duas lojas venderem, tanto genérica quanto nichada? Essa é uma ótima pergunta, porque tem muita crença no mercado. Dropship no Brasil não funciona mais, a taxação acabou com drop, só dá pra vender na gringa agora, é só loja nichada com marca, e muita gente fala muita coisa. Só que só quem tá no campo de mercado sabe falar com propriedade. E assim, ao longo desses 5 anos de mercado, ele foi mudando pra caramba. Então peguei desde ali da primeira fase ali que tava começando o dropshipping até hoje que o mercado já mudou pra caramba. E dentro desse período, eu passei ali por meio que 3 formas de fazer dropshipping diferentes. Tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, que nem eu comentei. Hoje, eu só consigo ter resultado porque eu tô na terceira camada. Então, hoje, eu tenho uma das maiores lojas genéricas do Brasil. Já há alguns anos, ela já vendeu mais de 15 milhões de reais uma loja só. Então, uma loja genérica, que faz dropshipping nacional, comprando da China. Tudo que a galera fala que não funciona. Mas por quê? Porque o cara não tá no campo de batalha, não sabe realmente como é que faz as coisas da forma certa. E eu fui me adaptando. Então, antes, eu só rodava produto vencedor no Facebook Ads, para poder anunciar. Hoje é completamente diferente. Hoje minha operação tá praticamente toda no Google. Então acho que é legal explicar o que são as 3 camadas, que só da galera entender o que é isso, já vai fazer o pessoal já sair na frente de 95% do mercado. Então a primeira camada, eu entendi que é você tentar vender um produto que você acha que vende, que foi quando eu tentei começar vendendo o relógio, o fone, e anunciar no Facebook. Porque todo mundo ali, quando vai começar, geralmente anuncia no Facebook Ads. Porque é a fonte de tráfego mais famosa, é por onde os gurus mais ensinam, é mais simples ali de você começar. Então o que aconteceu? Essa primeira camada geralmente funcionou até 2019, que foi quando eu entrei. Qualquer produtinho que você lançava, botava no Facebook, ele vendia. Era muito simples naquela época, porque não tinha muita concorrência, não tinha quase ninguém anunciando, e esse mercado estava começando a surgir, então era muito fácil de vender. Só que logo em 2019, muita gente começou a entrar, assim como eu. Então, mais concorrência, o custo para anúncio começou a subir, então não era qualquer coisa mais que você anunciava que vendia. E aí eu acertei logo na segunda camada, que é você vender algo que já está vendendo. Ao invés de você reinventar a roda, você vai modelar alguém que já tá vendendo. Porque pensa comigo, né? Se alguém tá vendendo, por que você não pode vender também? Lógico. Se o cara tem aquele produto, ele tem aquela página, aquele criativo, se você modelar e fizer algo melhor, por que você não vende também? E eu fiquei com isso na minha cabeça. Foi quando eu realmente acertei aquele carregador. Depois que eu fiz minha primeira venda, passou ali 6 meses e eu faturei 100 mil reais na segunda camada. Que é eu modelar o que já tá funcionando, fazer ainda melhor e anunciar novamente no Facebook Ads. E eu fiz isso até 2021. Então, durante esse tempo, de 2019 até 2021, eu faturei mais ou menos uns 6 milhões de reais nessa segunda camada. Só anunciando no Facebook, produto vencedor. Então, o que eu fazia? Cara, eu minerava tudo, todos os produtos que tinha, fazia uma espionagem bem assertiva e via o que o pessoal estava vendendo. Então, é igual a startup aqui no Brasil, pô. Geralmente o pessoal não cria o iFood. O cara viu nos Estados Unidos uma empresa assim, que entregava comida e falou, cara, vou modelar pro Brasil. A 99 Pop, mesma coisa. Vi o Uber funcionando lá fora, modelou e trouxe pra cá. Então, eu fiz exatamente isso. Eu comecei a ver quais eram os produtos que mais estavam vendendo nos Estados Unidos, ou então aqui no Brasil mesmo. Eu modelava aquele produto, colocava na minha loja, fazia um vídeo melhor, fazia uma página melhor, fazia o simples muito bem feito. E começava a anunciar no Facebook também. E isso deu muito certo. Então, eu comecei a faturar, cara, 200 mil reais em um mês, 500 mil em um mês, 1 milhão de reais ali em um único mês. Cheguei a bater assim, somente modelando o que já estava funcionando. Então, eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Só que chegou uma época que começou a acontecer. Muitas pessoas começaram a entrar no mercado, muitos gurus começaram a vender curso, ensinando os outros a copiarem produto. Então a gente tava conversando aqui antes, o Felipe falou que a loja dele foi copiada pra caramba, né? Muito. Acabaram com a credibilidade da minha loja. Os caras copiam, e às vezes o pessoal não copia, às vezes o pessoal não modela. Eles copiam tudo. Tua página de venda, teu título, tua foto, mesmo com a marca d'água, tudo. Os caras copiam tudo na caruda. E aí eu até imagino que, tipo, você deve ter passado por isso também, porque hoje no Brasil tem esse problema, né? De sempre que você começa uma escala, alguém vai lá e tem o risco de te copiarem. Então, como que você vê que é a melhor maneira de você... A gente aprendeu agora como que a gente encontra um produto escalável. Mas como que você vê que é a maneira correta de você escalar um produto hoje? Beleza, legal. Comecei a fazer umas vendas, mas como que eu escalo esse produto? Aí que a gente vai entrar na terceira camada, de fato. Porque a segunda é você pegar o que já tá vendendo e anunciar no Facebook Ads, que nem todo mundo faz. Então, eu fazia muito isso, fiz muita grana com isso. Só que muita gente começou a entrar no mercado, começou a ficar mais concorrida, as pessoas começaram a copiar minha loja, que nem copiaram a sua, e o custo para anunciar começou a ficar mais caro. Então, antes, se eu testava 2, 3 produtos para acertar um que ia fazer 100 mil,
Eu tinha que testar 10, 20 produtos pra começar a acertar. E eu falei, cara, não é possível que o dropshipping ele vai acabar. Então, muita gente começou a dar golpe, o mercado começou a ficar mais difícil como um todo. Só que eu já tinha caixa, já tinha feito uma vez. Então, eu falei, cara, o que eu posso fazer pra continuar com um retorno muito bom, com menos investimento e menos esforço? Eu comecei a pensar, velho, e se eu pegar esses mesmos produtos que já estão dando certo no Facebook, que eu minerei aqui dentro, que as pessoas já estão vendendo, só que anunciar em outro lugar? Um lugar que muito menos gente está anunciando, um lugar que eu consigo anunciar vários produtos de uma vez só, não depender só de produto vencedor. E foi aí que eu encontrei o Google. E naquela época, praticamente ninguém rodava Google em 2021. Todo mundo só rodava Facebook Ads. E por quê? Porque as pessoas que vendiam um curso ensinavam Facebook, porque elas fizeram muita grana em 2019. E por que ninguém ensinava Google? Porque quem estava fazendo Google não estava vendendo curso, não estava aparecendo na internet. Então eu falei, cara, eu vou me desbravar nisso aqui. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar todos os produtos que já tinham dado certo no Facebook, pegar tudo igual e só anunciar no Google. Então eu peguei lá vários produtos que eu anunciei no Facebook, inclusive aquele carregador, que já tinham parado de funcionar, e comecei a anunciar no Google. E pra quem não sabe, no Google você pode anunciar de várias formas diferentes. Tem o YouTube, tem a rede de pesquisa, tem a rede de display, tem muita coisa diferente. E começou a dar um resultado muito maior. Então os mesmos produtos que eu anunciava no Facebook que não funcionavam, eu colocava no Google e começava a dar um retorno muito maior. Então eu falei, cara, faz muito mais sentido eu só focar aqui dentro. Porque eu consigo uma assertividade muito maior, eu consigo investir menos tempo e menos energia, e eu não vou ser copiado igual no Facebook. Então minha loja fica mais blindada, eu vou gastar menos dinheiro, menos tempo e vou conseguir ter um retorno maior. E de lá pra cá foi quando minha operação mudou. Assim, que eu saí de um faturamento ali de 5 milhões para nos últimos 2 anos faturar mais de 15 milhões de reais com o Google Ads na terceira camada, basicamente. Cara, eu vejo que é um resultado extraordinário também, porque o meu jogo também virou quando eu comecei a rodar Google com o Merchan aprovado, né? Quando Massa. aprova Merchan, você já canta de alegria. E, cara, como que tá sendo hoje pra você essa parte de... A gente tá falando agora de escala. Você ainda recomenda que a galera comece no Facebook ou que ela comece ali pelo Google já? Legal. Eu vejo que tem muita gente que tem esse medo do Google porque ele demora um pouco mais pra performar pra pessoa, né? Porque a gente tem a parte muito forte dessa parte de SEO no Google. E no Facebook é mais parte audiovisual. Então, tipo, é mais vídeo, é mais foto, Legal. campanha de catálogo. Qual que você recomenda pra galera começar? E até mesmo, o que você acha que é mais viável também? Cara, como eu ensino muita gente a começar do zero, eu consigo acompanhar o que dá mais certo e o que não dá certo. Então eu já tive aluno pra caramba, tendo muito resultado, e aluno também que estava investindo e não tinha resultado. E o que eu encontrei de comum, basicamente, principalmente nos últimos 1, 2 anos pra cá? Quando a galera fazia exatamente isso, encontrava um produto que já tá vendendo muito bem no Facebook. Então eu não minero produto, eu minero anúncio. Quando eu encontro um anúncio que tá muito escalado, o que é isso? Quando o anúncio tem muita visualização, tem muito engajamento. Se você vai na biblioteca de anúncio, que é uma ferramenta muito poderosa, e coloca o link da loja lá, você consegue ver quantos anúncios ela tem. Então, cara, se essa loja tem tanto de anúncio aqui, no Facebook, e pra mim o Google é mais fácil de você conseguir vender, se eu pegar aquele mesmo produto, fazer um criativo ainda melhor, fazer uma página melhor e anunciar, por exemplo, no YouTube, eu tendo a conseguir ter um resultado mais barato. Então, pra você ter uma noção, por exemplo, o meu custo por clique, que é quanto que eu pago pra pessoa entrar na minha loja no Facebook, é assim 3 vezes mais caro do que no Google. Então, uma dica que eu acho muito forte pra quem tá começando é anunciar numa rede que é o YouTube, só que o YouTube Shorts. Então, o YouTube tem 2 formatos. Aqui o retangular, que é o que a galera deve estar assistindo aqui também no YouTube, e tem aquele formato que é o formato vertical. Aquele mesmo do Reels ou então do TikTok. E esse formato ele é muito pouco explorado ainda. Porque para você anunciar lá, você tem que fazer um vídeo no formato vertical. E pouca gente faz isso. Então lá eu consigo ter métricas muito mais baratas e aplicar a estratégia da terceira camada. Que é pegar o que já está funcionando, que já vende bem no Facebook, que é mais difícil na minha visão, e trazer para a terceira camada no YouTube Shorts, que é uma rede que muito menos gente está anunciando. Então assim, eu acho que esse é um dos melhores caminhos para poder começar hoje. Inclusive, eu fiz alguns desafios algumas semanas atrás, onde eu criei uma loja do zero, encontrei produtos ao vivo, fiz a página, fiz a loja, fiz a mineração, encontrei o fornecedor, tudo ao vivo, literalmente. E anunciei no YouTube Shorts e eu comecei a vender. Então eu fiz esse desafio, eu vi que o produto vendeu, coloquei na minha loja principal e eu faturei mais de R$1 milhão com esse produto. Caraca. Um produto que eu encontrei ao vivo, eu nunca vi ninguém fazendo isso, assim, criar uma loja ao vivo, encontrar produtos ao vivo e colocar pra anunciar. Porque tem que ser skin the game, né? Assim, dá medo de fazer isso, dá, porque pode dar errado. Só que eu fiz tudo ao vivo, mostrei, enfim. E deu certo pra caramba. E isso no YouTube Shorts, por exemplo. Cara, e eu vejo que é possível a pessoa reutilizar, por exemplo, ela vai fazer um vídeo assim no formato vertical ali pra ela rodar, por exemplo, no formato Reels ali, ou no TikTok. É replicável ela poder usar no YouTube Shorts ou a pessoa tem que ter algumas artimanhas ali? Porque eu vejo gente falando que o criativo que você usa no Facebook, talvez você não use ele no TikTok, porque tem que ser mais dinâmico. Uhum. Mas talvez a gente possa reutilizar esse criativo que a gente fez ali na vertical,
tipo, esse vídeo curto ali, do Facebook pro Shorts ou do TikTok pro Shorts ou vice-versa? Cara, eu vejo que isso dá certo pra caramba. Porque quando eu comecei, o que eu fiz? Eu já tinha anunciado dezenas de produtos no Facebook. Porque eu comecei lá, segunda camada. Eu faturei 5 milhões de reais lá. Então eu testei dezenas de produtos. Então, quando eu fui começar no Google, eu basicamente peguei todos os produtos que eu já tinha vendido no Facebook, com o mesmo criativo, e comecei a anunciar no YouTube. E o retorno começou a ser ainda maior. Só que chegou uma hora que eu esgotei os meus produtos. Eu falei, cara, e se eu fizer isso com os produtos de outras pessoas? Eu encontrava outros produtos de outras pessoas, fazia um anúncio melhor e colocava no YouTube e também dava muito resultado. E é isso que eu faço aqui hoje em dia ainda. Então, no final de semana passado, eu testei 4 produtos e acertei 2, que estão vendendo todo dia hoje ainda. Então, cara, essa é uma forma que faz muito sentido de você começar. Porque você pega uma oferta que já tá vendendo bem em um lugar que é mais concorrido e leva ela para um lugar onde menos pessoas estão anunciando. E, cara, eu vejo também uma coisa que é bem interessante da gente até poder comentar, que é essa diferenciação de teste de produto, né? Eu vejo muita gente falando que hoje em dia o 80/20 tá sendo você testar conta. Que às vezes você sobe em uma conta, não vende, sobe na outra, vende. Uhum. Então, tipo, qual que seria o 80/20 pra você hoje nessa parte de teste de produto? Existe uma estrutura, ou você faz um CBO, alguma coisa que você faz ali dentro do teu Facebook pra você testar? Ou você tem uma estrutura totalmente diferente, você testa ali, tipo, em Legal. aberto? Cara, eu vejo que essa parte de teste de produto ela é muito mistificada, né? Tem a galera que fala assim, não, tem que testar não sei quantos públicos diferentes, 30 criativos. Se eu te falar que eu faço o mesmo teste há mais de 4 anos, você acredita, mano? Caraca! Eu não mudei nada, desde 4 anos atrás. Porque eu entendo que o teste, eles são princípios simples, só você tem que fazer eles bem feitos. Então, pra mim, o que é um teste de produto? É você testar públicos diferentes, com criativos diferentes, para uma oferta. Você vai só conectar os pontos. Sim. Então, a forma como eu testava no Facebook 3 anos atrás é a mesma como eu testo hoje no YouTube. Porque eu basicamente crio públicos diferentes, com vídeos diferentes, para poder eu ter uma margem de erro menor, para a mesma oferta. Então, hoje, eu tenho uma estrutura muito simples de teste de produto, que é o que eu faço há 4 anos. Eu sempre crio 4 campanhas diferentes no YouTube ou então no Facebook é a mesma coisa. Eu crio 4 campanhas diferentes, cada campanha com um público. Então, se eu for anunciar, por exemplo, sei lá, um copo térmico, por exemplo, eu vou anunciar para 4 campanhas, 4 públicos. Eu vou colocar o público, por exemplo, masculino, o público de quem gosta de cerveja, o público de quem assiste futebol, porque vai tomar cerveja naquele copo, ou então público mais aleatório também, tipo, balada. O cara que gosta de ir pra festa pode levar o copo. Sertanejo e tal. Pode ser. Exatamente. Então, eu sempre coloco 4 públicos diferentes. Desses 4, sempre um vai ser um público mais amplo. Então, coloquei, público só de homem. Não coloquei um interesse específico. Porque o Google ou o Facebook vai definir para quem ele vai querer anunciar. E outros 3 para eu poder testar públicos diferentes. E com isso, eu vou testar sempre de 2 a 3 vídeos diferentes. Por que não um só? Porque se eu colocar um vídeo só, eu vou colocar todos os ovos naquela mesma cesta. Então, a minha margem de erro vai ser maior. Então, eu sempre coloco de 2 a 3 vídeos diferentes para aquela mesma oferta. Então, assim, eu vou ter 4 públicos diferentes, de 2 a 3 vídeos diferentes, para aquela oferta, que foi uma oferta que eu fiz ela muito bem feita. E eu também coloco de orçamento, basicamente, de 30 a 35 reais por campanha. Então, vai ser um teste que eu não vou gastar muita grana. Vou gastar no máximo ali 100 reais para poder testar um produto. Então, assim, eu consigo ser bem assertivo, diversificar o meu investimento como um todo e conseguir uma assertividade muito boa, principalmente na terceira camada. E faz muito sentido você já fazer esses testes rápidos, né? Porque aí você ganha mais tempo para poder testar novos produtos e aí acertar e manter a sua receita da loja, né? E, cara, uma coisa que eu tava analisando bastante, tipo, sobre o Drop ultimamente, porque aqui no podcast, a gente já até comentado no off, a gente vê muita da galera do Nutra, o pessoal que é Drop falando só de Drop global, ou o pessoal de info falando só de info global, e todo mundo indo lá pra fora. Mas qual que é a sua visão referente ao mercado de Drop nacional? O que você vê que ainda dá certo? Você comentou que o Drop vindo da China ainda dá muito certo, mesmo com taxação, ou até com algumas patifarias dos Correios quando chega em São Paulo, Curitiba e tal. Então, qual que é a tua visibilidade hoje do mercado e o que você vê que é o futuro dele, talvez? Eu faço dropship aqui no Brasil já tem 5 anos e passei por essas várias fases diferentes. Hoje, eu trabalho com 2 frentes aqui na minha loja. É uma frente de produto lucrativo e uma frente de produto vencedor. Então, como é que funciona isso? Basicamente, nessa frente de produto lucrativo, eu vou querer ter muitos produtos, vendendo um pouquinho cada um. Então, eu vou diversificar pra caramba. Então, eu vou ter, sei lá, 30 produtos em uma campanha só, vendendo ali um por dia de cada produto. Tem produto que vende um por semana. Só que no final do mês, todos esses produtos me dão um faturamento legal. E a outra frente é o produto vencedor, onde realmente eu vou ter pico de faturamento em um produto só. Vai ser aquele produto que eu vou faturar 100 mil, 1 milhão de reais. O que é diferente do produto lucrativo. Eu vou ter vários vendendo R$1.000 por mês, R$2.000 por mês cada um. Então, quando eu junto essas 2 estratégias, minha loja ela fica muito mais constante. Então, hoje eu falo que não é difícil você faturar 100 mil reais com dropshipping.
Cara, hoje alguém que, pega algum produtinho e acerta meio que na sorte, pode faturar 100 mil. Só que você faturar mais de 100 mil reais há 4 anos seguidos, que é o difícil. A gente vê muita gente desaparecendo do mercado. Só que eu tô há mais de 4 anos seguidos faturando no mínimo 100 mil reais por mês. Hoje fica uma média de 300 a 500 mil reais por mês na minha loja aqui no Brasil. E metade desse faturamento vem de vários produtos lucrativos vendendo um pouquinho cada um. E outra metade vem de produto vencedor. Eu realmente faço uma oferta, faço um vídeo legal e escalo ele ali no YouTube ou então no próprio Facebook. Então assim, minha operação fica muito mais constante. Porque eu vou ter vários produtos vendendo ao mesmo tempo. E se um parar de vender, eu vou ter outros 200 que vendem. Se eu abrir minha loja aqui pra você, você vai ver. Cara, hoje eu já devo ter vendido uns 50 produtos diferentes. Muita gente depende de um produto só. E isso a oscilação fica muito grande, é uma montanha-russa. Um mês você fatura 300 mil, outro mês você tá no prejuízo, outro mês você fatura um pouco mais. Minha loja fatura constantemente o mesmo resultado, com uma projeção clara ali de crescimento todo mês, sem ficar dependendo de conta caindo, de produto saturando, porque eu criei essa estrutura. Hoje eu tenho vários produtos vendendo um pouquinho cada um, e eu também aproveito esses picos de faturamento quando eu vejo alguma tendência, saca? E qual que é a estrutura de gestão que você acha que é interessante ter quando se tem uma loja que varia, né, desse tipo de faturamento? Porque, até para mudar um pouco a pergunta, porque eu vejo muita gente falando que a primeira contratação que faz é de fato suporte. Uhum. Só que, beleza, a gente vai lá contratar o suporte, tem que fazer o treinamento desse cara e tudo mais. Só que, quando a gente tem uma loja que fatura ali pelo menos 500 mil por mês, a gente entende que tem muito cliente, tem um suporte que precisa ter mais pessoas, tem uma equipe. Uhum. Então, quais são as funções mais importantes ali dentro da tua operação de pessoas para você poder contratar? Eu demorei muito pra poder delegar. Então, eu só fui contratar minha primeira pessoa pra me ajudar na loja quando eu já tava vendendo mais de 10 mil reais por dia. Então, eu tava vendendo 10k por dia, eu tava passando 2 a 3 horas do meu dia só fazendo suporte e tava tirando meu tempo de onde realmente importa. Então, tem a frente que você tem que manter a loja rodando, funcionando, que é o pós-vendas como um todo, que é enviar pedido, que é ter um bom suporte, e tem a frente que é você vender mais. Então, quando a pessoa tá começando, geralmente, realmente, a primeira função que vai pegar é pra manter a loja rodando, que é o suporte. Porque é a função que ela exige mais tempo e não necessariamente vai te dar mais retorno. Então, você tem que pensar assim, onde que eu tô investindo mais o meu tempo, que eu tô gastando mais tempo aqui, que eu tô gastando mais energia e que não necessariamente tá me voltando mais dinheiro. E geralmente é o suporte, porque o suporte você não vende necessariamente mais, você mantém a operação rodando. Então, quando eu comecei, depois que eu tava vendendo bem, eu peguei uma pessoa no suporte, que já me aliviou pra caramba. E hoje, como é que funciona a minha operação? Eu testo muito produto. Porque eu entendo que isso é a base do dropshipping. Porque se eu parar de testar produto, bom, eventualmente os produtos que eu tô rodando agora, eles vão morrendo ao longo do tempo. Claro que eu tenho estratégias pra poder manter isso, eles rodando por mais tempo, só que, cara, uma hora eles vão parar de vender. Então, na frente de testar produto, tem alguns pilares pra você, de fato, testar produto. Que é você, primeiro, minerar os produtos, então encontrar produtos que já estão vendendo bem, que essa é a minha premissa. Depois eu tenho que fazer a oferta desses produtos. Porque não adianta nada eu ter um produto ali muito bom se eu não sei agregar valor pra ele. Então tem que fazer a oferta dos produtos. Depois eu vou precisar de um criativo pra poder mostrar esse vídeo para as outras pessoas. Então são esses 3 pilares aqui que eu preciso pra ter um produto no ar. Que é achar o produto, fazer a oferta do produto e depois ter o criativo do meu produto. Então hoje essas 3 etapas aqui elas estão delegadas. Então eu tenho uma pessoa que só cuida da parte de produto. Que ela fica ali o dia inteiro vendo anúncio, tá no Instagram, tá no TikTok, tá nas redes sociais, vendo o que tá vendendo. E assim a gente vai colocando na loja. Praticamente tudo que eu vejo que vende, eu coloco na minha loja. Esse é o filtro principal. Depois eu tenho que fazer a oferta. Então essa pessoa vai, ela usa muito o ChatGPT, usa a inteligência artificial para poder fazer uma oferta. E eu entendo que hoje existem 4 pilares para uma oferta vencedora. Muita gente olha só para copy, né? Só para a descrição. Só que eu vejo que são 4 diferentes. E se você aplica isso bem feito, a chance de você vender vai ser muito maior. E quais são os 4 pilares? O nome do produto. Para mim, o título, como que você monta o nome faz muita diferença. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é o preço do produto, de fato a precificação que você faz. O terceiro pilar é a descrição, é a copy, que é o mais importante, e a avaliação. Você terá avaliações do seu produto. Então todo produto que eu vou testar, eu tenho esses 4 pilares aqui, a gente pode entrar mais detalhadamente em cada um deles, tem uma forma de fazer eles da forma certa. Então se a pessoa faz a oferta no ChatGPT, com prompt, que eu modelei as minhas ofertas que jamais venderam e passei para ela, e depois tem que fazer o criativo, que também dá delegado hoje. Então eu vejo que assim, para quem tá começando a vender hoje, quer começar a automatizar mais a operação, tem que olhar dessa forma. Onde que eu tô investindo mais tempo, tá me trazendo menos retorno e você começa a delegar essas funções. E desses pilares de oferta que você comentou, vamos entrar mais a fundo neles. Quais seriam, de fato, essas 4 etapas, tipo, de serem inchadas do zero? Legal. Os 4 pilares para uma oferta matadora é nome, preço, descrição e avaliação. Vamos começar pelo nome aqui. Eu tenho uma fórmula para eu fazer nomes que vão agregar mais valor. Muita gente pergunta assim, Jota,
Por que alguém vai pagar 3 vezes mais caro na sua loja se o cliente podia comprar na AliExpress direto? E eu falo assim, cara, quando você não tá na praia, você não paga R$ 15 numa água de coco, sendo que você podia comprar ela por R$ 3 na distribuidora, porque o preço não é a única variável. No dropshipping a gente agrega valor, a gente leva o produto até o cliente, a gente dá garantia, a gente de fato mostra um produto que ele nem sabia que ele precisava. Por isso que hoje eu consigo vender um produto muito mais caro do que tá no Mercado Livre, Magazine Luiza ou até na AliExpress, e vender muitas vezes até mais do que esse marketplace, porque eu agrego valor. Então, no nome, qual que é essa fórmula? São basicamente 3 pilares. Em todo nome de produto eu tenho que ter o que é, nome único e benefício. Então, por exemplo, se eu for vender... tem um produtinho que é uma mochilinha pra bebê, não sei se já viu, que protege a cabeça do bebê já vi, pra ele não bater a cabeça. Então, como que eu vi muita gente vendendo esse produto? Mochila protetora pra bebê. Nome comum, só mostra o que é. Só que eu aplico a regra desses 3 pilares, que é o que é, nome único e benefício. Então, como que eu faria? O que é? Mochila protetora pra bebê. Beleza. Nome único, eu crio como se fosse o nome de uma marca para aquele produto. É um nome que só minha loja tem. Por exemplo, Baby Safe. Ou então algum nome que remete ali à segurança e a bebê. Um nome que como se fosse uma marca mesmo. Então, mochila protetora Baby Safe. E aí tem um benefício. De fato, que pode ser alguma dor que o produto resolve. Então, seu bebê sempre seguro. Ou então uma promoção, tipo, compre um, leve 2. Eu sempre vou ter essas 3 pilares no nome. Então, mochila protetora Baby Safe, e eu coloco um tracinho e coloco benefício. Seu bebê sempre seguro. Você com mais tranquilidade. Porque assim, logo no nome, o meu cliente já entende o que é, vê que tem um nome único, que é como se fosse de uma marca, não é um produto genérico, e também vê qual que é o principal problema que aquele produto resolve logo no nome. Porque tem gente que não vai descer pra ler a descrição. Então, pra mim, o nome é muito importante. Então, ficou claro essa parte do nome aí? Muito claro. Boa. Agora, segundo pilar é o preço, a precificação do produto. E no preço, você tem que entender que tem que ter valor agregado. E o que é isso? É basicamente a percepção de preço que o cliente tem sobre aquele produto. Então, é uma venda. E o que é a venda? O cliente tem que olhar pro produto e pensar, caramba, esse preço aqui tá barato pelo que eu vou receber. Porque se ele achar que tá caro, ele não vai comprar. Então, o dropshipping a gente tem que ter uma oferta muito boa. Então, o cliente tem que olhar pro preço e falar, caramba, pelo que eu vou receber aqui, o que eu tô pagando, isso aqui vale muito a pena. Então, assim, sua conversão vai ser muito maior. Só que isso vai ter que estar relacionado com o preço que você paga no produto. Então, tem algumas regras. Eu tenho que lucrar pelo menos R$ 50 por venda. Então, se eu compro um produto por, sei lá, R$ 60, o mínimo do mínimo que eu posso vender ele é assim, 120, por exemplo. E a segunda regra é eu sempre tenho que vender por pelo menos o dobro. Então, se eu compro o produto por 100, já com frete, já com tudo, por R$ 100, o mínimo que eu vou vender ele é por R$ 200. Meio que o markup mínimo vai ser de 2x. E ainda assim, tem que ficar uma oferta interessante para o meu cliente. Então, eu sempre tento colocar a maior margem possível naquele momento em que a oferta ainda assim vai ficar interessante para o meu cliente. Então, tem produto que eu compro por R$ 40 e vendo por 130 na minha loja. Porque ele tem valor agregado suficiente para poder cobrar aquele valor. E tem muita gente que vende aquele mesmo produto por R$ 90, por muito menos que eu. Só que, cara, eu consigo agregar mais valor na minha loja para poder cobrar mais e assim consigo gastar mais em anúncio. Então, são algumas regras que eu utilizo. No mínimo R$ 50 de lucro, no mínimo vou multiplicar por 2 e tem que ficar uma oferta boa para o meu cliente, com um senso comum, basicamente. Agora, o terceiro pilar, de fato, é a descrição. É a copy do produto, é a oferta, que é onde mais gente peca. Velho, eu vejo tanta loja com oferta ruim que não sabe por que não tá vendendo. Que é loucura, o cara não faz o básico bem feito. Então, a minha oferta, ela tem alguns pilares também. E quais são? Basicamente, na minha descrição, ela tem que ser muito visual. E o que isso quer dizer? Eu não posso ter um bloco de texto gigante, assim, um textão que a pessoa não vai ler. Eu sempre tenho que deixar ela dinâmica. E como que eu deixo ela dinâmica? Eu sempre vou ter um título mais chamativo, maior em negrito. Eu vou ter um parágrafo explicando embaixo e um GIF ou imagem. Então, toda a minha descrição é assim. É título, parágrafo, imagem. Título, parágrafo, imagem. Então, em cima eu começo com o principal benefício do produto. Então, essa mochilinha, por exemplo. Nunca mais fico preocupada com seu bebê brincando na sua casa. Então, não deixe seu bebê se machucar brincando sozinho. Alguma coisa assim bem forte. E depois eu vou colocar um parágrafo explicando esse benefício como um todo. E eu vou ter uma imagem do bebê caindo, batendo na cabeça, por exemplo. E ao longo da descrição eu vou falando de outros benefícios do produto. Então, um material super resistente. Eu vou colocar título. Material ultra resistente. Aí no parágrafo eu vou explicar por que ele é resistente. Eu vou explicar a tecnologia por trás e vou colocar uma imagem do material. Então eu coloco uns 5 blocos desses. Título, parágrafo, imagem. Assim, minha descrição ela fica muito mais chamativa, chama muito mais atenção, fica muito mais dinâmica. E você pode fazer isso com o ChatGPT. Então vai no ChatGPT e coloca assim: Chat, você é um copywriter profissional, especializado em dropshipping, consegue transformar características em benefícios, e você vai fazer minha descrição seguindo esse modelo de título, parágrafo e imagem. E você vai focar no título em falar os benefícios, no parágrafo explicar como funciona e quebrar a objeção, e vai fazer isso durante 5 etapas.
Cara, o chat vai criar uma descrição perfeita pra você, já seguindo esse modelo. Então, eu faço isso em 5 minutos. E como que eu faço pro chat também ter informações sobre aquele produto? Eu basicamente mando o link de uma loja. Olha só, esse aqui é meu concorrente, ele tá vendendo esse mesmo produto, só que a oferta dele não é legal. Pega as principais informações e cria a minha oferta com base nesse meu modelo. Ele vai já me dar pra mim em 5 minutos a oferta completa da descrição. Então assim, já tem o pilar de nome, o preço certo e a oferta agregando valor. E o último pilar é a avaliação, que, cara, tem que ter, assim. Todo produto que eu testo, eu coloco no mínimo ele 100 avaliações, saca? Então isso faz muita diferença. Porque ninguém quer ser o primeiro a comprar um produto. Todo mundo quer uma indicação, quer ver alguém que já comprou, não quer se arriscar. Então, quando eu entro na minha loja e tem mais de 100 avaliações do produto, a pessoa vai confiar muito mais do que numa loja que não tem avaliação. Então, todo produto que eu testo, eu coloco esses 4 pilares muito bem feitos. Então, faz um checklist, cara. Nome, se ele tá de acordo com esses pilares. O preço, se tá seguindo essas regras. A oferta, se tá visual, se tá chamando atenção, se tá mostrando os benefícios. Isso tem avaliação. Se tiver esses 4 pilares aí, a chance da pessoa vender vai ser muito maior. Cara, eu vejo que é uma coisa que eu acho que ninguém que é do mercado de e-commerce sem estoque passou com tanta propriedade todos esses insights que você passou. Então, Massa. isso daí já vale o teu like. Já vale. Com certeza. Já é também, ó, uma dica para um possível comentário aqui embaixo. Então, fique esperto. E, cara, além dessas dicas que você passou aqui para nós, eu creio que seja muito importante você passar também quais são as integrações que são mais importantes dentro de uma operação hoje em dia. Então, quais são as integrações, aplicativos que você utiliza ali na tua loja para você realizar, de fato, a operação com todo esse faturamento que você tem? Cara, eu sou da linha de que eu gosto muito do básico bem feito. Então tem muita gente que tem um tanto de aplicativo que bota lá desconto, aí tem um cronômetro gigante na tela, um tanto de coisa que parece mais vírus do que realmente para aumentar a conversão. Então eu só coloco o essencial na minha loja, saca, de aplicativo. Eu não tenho muito aplicativo para aumentar a conversão, para poder, assim, deixar a loja mais bonita, porque o meu tema da Shopify já vai fazer isso por mim. Mas o que eu gosto muito de utilizar, que ajuda muito o meu faturamento, é ter um bom funil de vendas. Então, todo produto que eu começo a testar e começo a vender, eu crio um funil de vendas para ele. O que é isso? Cara, eu tenho que ter pelo menos ali um upsell dentro da minha operação e também uma recuperação de vendas muito bem feita. Então, se eu comecei a vender um produto, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um upsell para ele. Para mim, isso é obrigatório. Então, quando eu tô testando um produto, às vezes eu tô no break-even, né? Eu não tô nem lucrando nem no prejuízo. Só que se eu tivesse um bom funil de vendas ali, um bom upsell, ou então uma boa recuperação, eu poderia estar no lucro. Então, pra mim, estar no break-even no teste, estar empatado no teste, é bom. Porque eu sei que se eu otimizar algumas coisas, eu vou começar a ter lucro depois. Então, o upsell pra mim é obrigatório. Começou a vender, tem que colocar. Então, lá na Cartpana tem como fazer o primeiro upsell, o segundo upsell. Isso lá é muito bom também, com desconto. Então, assim que o meu cliente compra, eu já ofereço logo em seguida pra ele um outro produto complementar. Então, a mulher foi, a mãe comprou essa mochila de bebê pra segurança. Eu posso oferecer um bico de bebê especial. Ou então um macacãozinho de bebê especial. Ou até mesmo o mesmo produto com desconto, porque ela pode querer mais de um. Então isso é muito fácil de fazer. Com 3 cliques você vai, cria um upsell, coloca ali uma descrição sobre o que é e fala que vai ser aquela oferta exclusiva naquela página. E com um clique você vai vender um a mais. E a recuperação de vendas também é muito importante. Então assim, recuperação de carrinho abandonado. Cara, isso é essencial. Então sempre eu deixo ativado na minha loja essa recuperação de carrinho. E eu já recuperei assim mais de R$1 milhão em vendas só com essa automação ligada. Onde quando alguém entra na minha loja, vai no carrinho e não compra, eu chamo ela na hora, oferecendo um cupom de desconto. Se ela não respondeu, eu chamo ela em 24 horas, depois de uma semana, e faço uma recuperação de vendas intensa pra realmente garantir. Porque se a pessoa entrou na minha loja, foi até a aba do checkout, ela tá muito interessada no produto. Então é um empurrãozinho a mais que eu dou, que ela de fato compra, e assim eu vou conseguir aumentar minha margem de lucro no geral. Então de aplicativo, eu imagino que não tem que ser um aplicativo secreto. Cara, na verdade, tem um que eu coloquei recentemente agora, que foi indicação de um desenvolvedor da Shopify. É um cara que ele é programador da Shopify que me passou esse aplicativo. Que é um aplicativo que ele chama Tiny SEO. Assim, TINY-SEO. Que ele é muito focado para quem vende no Google. Porque no Google tem a questão do SEO, que para quem não sabe é o ranqueamento no Google. É o que faz sua loja aparecer mais em cima ou então mais embaixo no Google. E tem dezenas de fatores diferentes que influenciam na posição que a sua loja vai aparecer. Incluindo a descrição do seu produto, o título do seu produto, o arquivo das imagens. São várias coisas diferentes que, se fosse fazer na mão, ia demorar pra caramba. Então esse aplicativo, ele já automatiza com inteligência artificial toda a sua loja para otimizar o SEO dela. Eu ativei isso, deve ter, sei lá, uma semana. Cara, já vi na hora a diferença. Porque eu vendo muito no Google, entendeu? Então, assim, minha loja aparece na frente de outros concorrentes também que não sabem desse aplicativo. Então, esse aplicativo é segredinho. Eu que tô no mercado há anos aí também nunca ouvi falar desse aplicativo. Então, eu quero que você que tá de casa
teste, por favor, teste e deixa nos comentários aqui Boa. depois o que você achou. E Jota, qual que é um diferencial que você vê ali no caso das pessoas que, como você, 200 mil alunos é gente pra caramba. Gente, pra caramba. Como que você consegue mapear as pessoas que têm muito resultado e as que têm pouco resultado? Qual que é a principal diferença que você vê de cada um? Tem até uma aula que eu falo exatamente disso. O que eu vejo em comum entre os alunos que mais tiveram resultado? E tem alguns pilares. Um deles é proatividade. Cara, a pessoa não ficar 100% acomodada com as informações que ela tem. Então, por exemplo, ela foi integrar a Cartpanda. Aí a integração falhou. O que ela pode fazer? Ir no suporte, ficar reclamando, nossa, não funciona, a plataforma é ruim. Ou ela pode simplesmente ir no suporte, mandar mensagem e resolver. Então, quando a pessoa tem essa proatividade, a chance dela ter resultado vai ser muito maior. Então, a gente dá todo o suporte pro aluno. Só que se ele consegue resolver sozinho, vai ser ainda melhor. Outro ponto, cara, seja paciente com o resultado, mas impaciente com a execução. Então, você não pode entrar achando que você vai ficar milionário da noite pro dia, só que você não pode também achar que você não vai fazer nada e vai começar a vender. Então, seja paciente com o resultado, porque ele vai vir ao longo do tempo, mas impaciente com a execução. Então, quando a pessoa coloca velocidade, ela vai ter muito mais resultado. Então, tem gente que demora uma semana para pensar no nome da loja, mais uma semana para criar a loja, mais uma semana para configurar ali o checkout, e assim passou 3 meses a pessoa nem testou um produto. Então, cara, eu consegui em um final de semana criar uma loja e fazê-la começar a vender. Inclusive, eu até postei lá no meu Instagram, tem um destaque salvo, que é assim, loja do zero, onde eu criei uma loja do zero, mostrei lá o resultado dela ao longo do tempo, e em 21 dias a loja bateu mais de 100 mil em vendas, do zero. A loja tinha um produto só, enquanto eu o produto testei e funcionou, comecei a escalar, em 21 dias ela bateu 100 mil, porque eu coloquei velocidade. Eu criei a loja em um dia, no outro já testei produto, já comecei a escalar. Então tem que ter, sim, velocidade, não pode ficar procrastinando. Então se organize, velho. Sim, tira o TikTok do celular, tira a notificação do seu celular, se organize com uma agenda, priorize as coisas mais difíceis primeiro. Porque se você realmente focar, cara, o dropship não é tão complexo. Ele é o simples bem feito. Então se a pessoa dedica ele pelo menos 2, 3 horas por dia muito bem dedicadas, ela consegue ali, em questão de 2, 3 meses, tá vendendo mais de 1.000, 2, 3 mil reais por dia. Eu já vi isso acontecendo dezenas de vezes. Lógico, tem aluno que entra em um mês, faz 100 mil reais, o que é geralmente a exceção, mas existe, porque eles começaram com um método que realmente funciona. Mas tem gente que demora meses e meses pra fazer a primeira venda, entendeu? O que você vê que é, até dessa galera que tem muito resultado, qual que é a margem de lucro que você vê no drop hoje em dia? Até pra quebrar essa objeção da galera que acha que o drop não funciona mais. Qual que é a margem normal que tá tendo hoje em dia? Cara, eu não vou chegar e falar que a margem é 35%, 25%. Geralmente a minha margem que eu trabalho hoje é de 15%. Então, se eu faturei 100 mil reais, geralmente o lucro vai ser 15 mil. E como que fica esse gasto, né? Cara, faturei 100 mil. Geralmente, uns 40 mil vai para anúncio. Assim, anúncio geralmente representa o maior custo, que vai ser 40%. Mas você não tem que chegar e pagar 40 mil de uma vez, não. À medida que você vai vendendo, você vai reinvestir nesse dinheiro. E foi assim que eu comecei com 300 reais, com 14 anos, e transformei em 20 milhões em vendas, basicamente. Então, 40 mil vai para anúncio. Desses outros 60 mil que sobrou, mais uns 40 mil vai para custo de produto, para pagar fornecedor, frete, taxa, o que tiver que pagar. Aí sobrou 20 mil. Desses 20 mil, uns 5 mil vai para taxa, então sobra no final geralmente uns 15 mil reais. Acho que fica bem quebrado assim. E com tanto de insight que você passou aqui, eu acredito que agora é uma hora perfeita pra gente fazer a nossa dinâmica do PandaQuest. Como Bora, funciona? A gente vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes e você vai passar o melhor insight sobre cada um desses temas que a gente sortear. Beleza? Fechou. 3 Então, cartas, passar um Com insight 3 sobre temas cada diferentes e Boa. cada carta que você sortear você vai passar o melhor insight. Bora lá. Beleza? Então toca a vinheta do PandaQuest com o J. Fiuza. Começando a nossa dinâmica do PandaQuest, mas eu e o Jota quer saber de você. O que você tá achando desse episódio? Lembrando, os 3 melhores comentários vão receber 200 reais. 200, hein? 200 conto. Então, olha, você vai colocar o teu melhor comentário e vai deixar o teu e-mail ou o teu @ do Instagram pra gente identificar você, pra poder pagar você também, né? Agora, começando a nossa dinâmica, cara, eu vou deixar as cartas aqui. Boa. Você vai pegar 3 cartas e vai me devolver sem ver o tema, tá? Fechou. Deixa eu ver se Tá na todas mesa aqui. aí, hein? Todas na mesa. Pode sortear. Vamos lá. Pode me dar as Cara, cartinhas aí. Pegar as 3 do meio aqui. 3 do meio? Isso. Beleza. Vamos lá, então. Qual que você quer que eu comece? Vamos dessa da esquerda aí. Essa aqui? É, pode Então ser. vamos na ordem, então. Cara, primeiro tema é Facebook Ads. E, cara, como a gente chegou a comentar sobre Facebook Ads já no podcast, eu quero afunilar ainda mais essa nossa dúvida Legal. e o melhor insight que você pode passar para a parte de criativos. O que você vê que de fato dá certo como criativos, tanto no Facebook e até mesmo se quiser puxar para criativos em outros canais de vendas, o que você acha que é o ideal
pra gente falar sobre criativos hoje que tá dando certo no Drop? Cara, ao longo do tempo eu já devo ter testado, eu acho que uns 300 criativos diferentes. E tem criativo meu com 5 milhões de visualizações, até 10 milhões de visualizações. Então eu já testei coisa pra caramba. Eu vou passar aqui o que esses criativos que mais vendem, eles têm em comum. Então eu comentei muito até de Facebook, né, que é mais difícil. Só que, cara, se você tem um bom criativo, uma boa oferta, vai continuar vendendo do mesmo jeito. Então hoje minha loja também vende no Facebook, tá? Porque eu tenho bons criativos. E quais são esses pilares? Primeiro, tem a regra dos 3 segundos, que são 3 segundos iniciais, 30 segundos do meio e os 3 últimos segundos. E como é que eu divido isso? Nos 3 primeiros segundos, cara, tem que ser algo que chama muita atenção. Eu tenho que mostrar o principal benefício que o produto resolve. Se eu começo meu vídeo abrindo a caixa do produto, aí falo de uma outra coisa, cara, a pessoa não vai querer parar pra ver. Porque hoje a atenção das pessoas é muito difícil de você ter. A galera tá muito imediatista, quer saber logo de cara o que é aquele vídeo, senão ela vai pular. Porque ninguém gosta de ver anúncio. Então, quando você vê um patrocinado, se o vídeo é chato, você pula ele na hora. Então, é o que eu chamo de gancho. Você tem que ter um gancho que vai chamar muita atenção nos 3 primeiros segundos. E como que eu faço isso? Geralmente colocando um take que chama muita atenção, que de fato tem um fator uau ali, que você fala, caramba, que produto diferente. E logo de cara eu coloco uma frase mais impactante. Onde é uma frase geralmente mais agressiva, que eu mostro de cara o principal problema que o produto ele vai resolver. Então, no caso daquele produto, aquela mochilinha pra bebê pra não bater a cabeça, eu colocaria assim, ó, se você tem um bebê de tantos a tantos anos, você precisa ver esse vídeo aqui, porque o seu bebê pode estar correndo perigo. Alguma coisa assim pra chamar a atenção. Ou então, com essa mochila Baby Safe, seu bebê nunca mais vai se machucar. Alguma coisa chama muita atenção. Porque sim, a pessoa que é aquele público-alvo, que é uma mãe, vai querer assistir o resto do vídeo. Porque não adianta nada o meio do vídeo ser muito bom se a pessoa nem chega lá. Então, os 3 primeiros segundos pra mim são os mais importantes. Agora tem uns 30 segundos do meio, que é o corpo do meu anúncio, onde eu vou explicar como que o produto funciona, que eu tenho que sustentar aquela promessa que eu fiz. Não adianta eu fazer uma promessa muito forte se eu não explico como é que ela funciona. Então, durante o corpo do vídeo, eu vou explicar como que funciona. Eu vou falar também de outros benefícios quebrando uma objeção. Então, eu vou falar do tamanho da mochila, que é um tamanho que dá para todos os bebês diferentes. Ou então do material, vou explicar como é que ele funciona, que tem uma almofada acolchoada, por que vai deixar a mãe mais tranquila. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo. E no final, nos 3 últimos segundos, vai ser o meu CTA, que é Call to Action, que é basicamente chamada para ação em inglês. Onde eu vou convidar o meu cliente para comprar. Porque o ser humano gosta de ter um direcionamento. Então, ele chegou até o final, ele quer ter uma direção para seguir, senão ele vai só continuar rolando. Então, o meu CTA, que são os 3 últimos segundos, eu sempre coloco nessa ordem também. Eu falo da promoção, então eu sempre coloco X% de desconto, frete grátis para todo o Brasil, e eu coloco assim, toque no botão de Saiba Mais e garanta já o seu na loja X. Então eu coloco toque ao invés de clique também. Eu coloco a palavra toque ao invés de clique, porque clicar, muita gente tá acostumada a isso, já vem anúncio, já tá meio que saturado. Então toque, a pessoa vai tocar com o dedo no celular dela. Então, toque em Saiba Mais e garanta já o seu, e eu sempre coloco também um benefício no final. E o seu bebê vai te agradecer por isso, ou então sua paz vai valer a pena, algo do tipo. Então, sempre no CTA final vai ser promoção, o toque no botão específico, compre agora ou saiba mais, e também eu faço um desfecho da solução total do produto. Então, essa regra dos 6 segundos todo criativo meu tem e é muito, muito importante. E o que eu vejo também o pessoal do Nutra fazendo muito pra escalar lá fora, que talvez venha aqui pro Brasil, ali, em vez de você direcionar e falar assim, toque em Saiba Mais diretamente, você fala assim, inclusive eu separei pra vocês nesse botão aqui embaixo, de forma exclusiva, mas eu não sei até quando que vai ficar disponível, que é uma promoção. Então você já joga na escassez. E aí, em vez de você, fazer essa chegada com tudo, você pega e fala, inclusive eu separei esse botão aqui embaixo pra você. Esses produtos que eu acabei de falar, do mesmo formato, você vai receber na sua casa, não sei o quê, mas é só se você tocar nesse botão e eu não sei até quando eles vão deixar ativo. Gerando essa escassez, essa urgência também. Boa. Então dá muito certo também. Top, cara. Até complementando, muita gente me pergunta, Jota, como que eu vou achar esses vídeos? Eu tenho que comprar o produto, eu tenho que pagar alguém pra gravar, como é que funciona? E eu vou explicar agora como que eu encontro vídeos e você não tem que comprar o produto pra sua casa, é bem fácil de fazer. Eu não sou um editor de vídeo profissional, nem sei editar vídeo direito. Só que o simples bem feito funciona. Basicamente, pra eu achar conteúdo daquele produto, eu uso muito o TikTok, velho. Então eu vou no TikTok, pesquiso o nome do produto, tanto em português quanto em inglês. Aí vai aparecer pra mim vários vídeos ali das pessoas usando o produto e até anúncios de outras lojas dos Estados Unidos. Eu posso só modelar aquele anúncio e trazer aqui pro Brasil. Então eu junto vários vídeos diferentes que eu encontrei no TikTok, ou até do YouTube também, mas o TikTok geralmente é mais fácil. Junto vários vídeos. Tem um site que ele tira a logo do TikTok, pra você poder baixar o vídeo sem a logo, que é o ssstik.io. Tik com K. Então ssstik.io. Joga o vídeo nesse site, o link do vídeo do TikTok, ele vai baixar o vídeo em HD sem a logo. Então eu junto ali uns 3, 4 vídeos diferentes, coloco no CapCut,
que é um editor de vídeo gratuito online, que você não tem que baixar, você vai no site, no Google, coloca lá e você começa a utilizar, e é muito fácil de usar o CapCut. E lá, junto com isso, eu vou ter o editor de vídeo. Só que eu vou precisar também de ter o quê? Outros dois pilares que fazem muita diferença, que é a legenda e a narração. Cara, todo vídeo meu, ele tem legenda passando na tela e também tem uma narração por cima, porque as pessoas gostam tanto de ler, quanto de ver, quanto de ouvir. Então, quando eu tenho esses 3 sentidos ali, cara, assim, eu consigo ativar muito mais a retenção daquela pessoa. Então, eu faço hoje minha legenda no ChatGPT também. Da mesma forma que eu fiz a descrição da minha oferta para minha loja, eu também vou fazer o meu criativo. Então, eu posso pegar a minha oferta que eu já fiz no ChatGPT antes e falar: chat, agora eu quero que você crie para mim um roteiro de criativo seguindo a regra dos 3 segundos. Eu explico para ele o que é, ele cria para mim a minha legenda. Eu pego essa legenda e coloco em uma outra inteligência artificial, que é o Eleven Labs. Eleven Labs é muito forte também, velho. Top. Onde eu coloco lá esse texto que o ChatGPT criou pra mim, ele vai fazer uma narração com IA totalmente, assim, natural. Que parece realmente que é humano narrando. Então, antes, o que eu fazia? Cara, eu tinha que investir umas meia hora pra fazer uma legenda, depois tinha que pagar um locutor R$50 pra poder fazer a narração do vídeo e depois juntar tudo. Hoje eu faço em 3 minutos com a inteligência artificial. Então, eu jogo no Eleven Labs, ela vai narrar pra mim com o IA, fica muito, muito natural. Eu baixo o som, o que eu faço depois? Coloco no CapCut, junto os vídeos, e o CapCut gera pra mim uma legenda em tempo real, automática. Então não tem que ficar escrevendo a legenda por legenda, ele gera pra mim automaticamente. E assim eu tenho um criativo com bons pilares, com narração, com legenda, com bons vídeos, e assim eu vou conseguir converter muito mais depois. E dá muito certo o Eleven Labs também, porque eu vejo muita gente testando até naquele... Tem o text to speech, né? Que você digita, né? Aham. E ele fala. E tem aquele speech to speech. Então você pode... Ah, mas eu sou homem, meu produto é de mulher. Cara, você fala a narração do produto, você narra o produto e depois ele transforma sua voz em uma voz feminina. É Então, incrível. tipo, Mano. fica natural e você fala do seu jeito. Porque às vezes tem gente que fala, por exemplo... Ah, mas eu vou testar um criativo pro Rio de Janeiro. Aí você quer testar um sotaque carioca. Pô, eu quero testar criativo pra cada localização. Massa. Você consegue fazer essa modulação também. Mano, isso é muito E é bom bom. que é gratuito, né, velho? Então, Exato. é bom demais. Você gasta ali só os pontinhos, né? Que tem as É. energias, mas aí você cria outra conta, loga de novo e já era. Exatamente. E agora, Boa. ótima dica, cara. Agora a próxima cartinha. Um desejo que você, Jota, tem na sua vida. Pode ser um Boa. desejo pessoal, uma coisa da tua empresa, um desejo que você tem. Cara, assim, nos últimos anos, eu venho focando muito em produção de conteúdo. Então, hoje a gente tem uma empresa completa só para poder ajudar pessoas a começarem no mercado também. Então, quando eu comecei sozinho, não tinha nenhum mentor, não comprei curso de ninguém, fui literalmente desbravando o mercado. E eu quase desisti. Então, eu contei minha história aqui, vocês viram que foram os últimos R$50 que eu investi que fez o jogo virar e que hoje eu tô aqui. Que hoje eu mudei completamente minha vida, a vida da minha família, aposentei minha mãe, comprei meu carro com 19 anos de idade, enfim. Tudo porque eu não desisti naqueles últimos R$50. E eu falei, cara, imagina se eu tivesse desistido. Onde que eu ia estar hoje? O que eu ia estar fazendo? Ia estar fazendo faculdade, enfim. Eu nem consigo pensar o que eu ia estar fazendo se eu não tivesse acertado aquele produto lá atrás. Então eu vejo que muita gente hoje desiste do mercado porque não tem um direcionamento. E foi por isso que eu comecei a produzir conteúdo alguns anos atrás. Não foi pra ganhar dinheiro, eu produzi conteúdo porque realmente eu gostava. E depois, eventualmente, veio também a grana junto com isso. Porque eu ajudei muita gente a fazer muita grana também. Então o desejo que a gente tem hoje na operação, que faz parte da nossa cultura aqui dentro hoje, é fazer mais de 1.000 pessoas faturarem mais de R$1 milhão com dropshipping. Porque foi uma coisa que eu já vi. A gente já tem alguns alunos que já fizeram isso. A gente tá em uns 15% da meta, eu acho. Só que a gente quer chegar em 1.000 alunos com mais de R$1 milhão de faturamento. Esse é o nosso desejo hoje. Por isso que eu tô no escritório todo dia. Tô no final de semana trabalhando. A gente tá lá. Tem uma equipe de mais de 50 pessoas hoje no escritório. Nesse objetivo. Fazer 1.000 pessoas faturarem mais de R$1 milhão com drop. Cara, muito massa. E agora, pra nossa última cartinha. Um tema que você gosta pra caramba, que é Google Ads. Cara, esse aí. qual que é o melhor insight que você pode ter sobre Google Ads? Cara, eu lembro que na época que eu rodava tinha campanha Smart ainda. Hoje nem existe mais. As coisas vão mudando. Mas tá até na PMax agora e tudo mais. É tipo um advantage do Google. E, cara, qual que é o melhor insight que você pode passar pra galera referente a Google Ads? Cara, eu tava olhando esses dias, eu já investi mais de R$4 milhões no meu bolso em Google. Então eu já testei tudo pra galera aqui não ter que passar pelo mesmo perrengue que eu passei pra desbravar o método que eu desbravei como um todo. Então eu vejo que tem alguns pilares muito importantes lá dentro, tá? Primeiro, cara, é você entender pra que cada campanha serve. Então eu comentei aqui da estratégia de produto lucrativo e produto vencedor. Então, como que eu utilizo cada tipo de produto pra cada campanha? As duas campanhas que eu mais uso hoje é a campanha de Performance Max, que eu chamo ela de PMax, e a campanha de YouTube. A campanha de Performance Max eu vou utilizar para testar produto lucrativo, porque ela é uma campanha onde eu consigo ter 30, 50 produtos em uma campanha só,
E o Google vai decidir para onde ele vai querer investir esse dinheiro. Então, é diferente do Facebook, eu vou ter uma campanha para um produto e vou gastar R$100 só naquele produto. Na PMax eu posso ter uma campanha com R$50 e eu vou estar testando 30, 50 produtos diferentes. Então, por isso que eu vejo que essa é uma forma muito mais simples para qualquer pessoa poder começar, porque ela vai testar um tanto de coisa e não vai colocar todas as fichas em apenas um lugar. Então, eu gosto muito de testar muita campanha de performance max, tá? E essa campanha, como é que ela funciona? Basicamente, alguém pesquisa o nome do produto no Google e aparece aquele patrocinado lá em cima. Então, se eu encontro produtos que tem pesquisa e coloco na minha campanha, a chance de vender vai ser muito maior. E como que eu encontro produto que tem pesquisa? Se eu encontro o produto que tá muito escalado no Facebook. Porque se tem alguém vendendo no Facebook, os clientes vão ver e vão pesquisar no Google. Então é uma forma de eu roubar eticamente o tráfego dos meus concorrentes. Porque eles anunciam no Face, deixam o produto mais famoso e pesquisam no Google e eu que vou estar lá em cima por conta da PMax. Então hoje a minha estratégia é encontrar cada vez mais produtos vendendo bem no Facebook. Eu coloco todos em uma PMax, basicamente, e anuncio. Porque quando alguém pesquisar, vai aparecer meu anúncio lá dentro. Então, a PMax é uma ótima forma de eu minerar produto para colocar na campanha de produto vencedor. Porque eu testei 30 produtos aqui. Aquele que começar a vender, eu vi, olha, esse produto tem uma oferta legal, tá vendendo bem. Eu vou pegar esse mesmo produto que eu testei na PMax, com orçamento muito baixo, com 50 produtos ao mesmo tempo, só que ele se destacou. Eu pego ele e jogo no YouTube e começo a testar no YouTube também. Então, assim, eu testo no YouTube um produto que já tá vendendo, que já me deu um resultado antes. Então, eu trabalho muito com essa lógica de unificar, meio que de usar todo o ecossistema do Google ao seu próprio favor. E essa campanha de YouTube começa a vender, mais pessoas conhecem minha loja, a campanha de PMax começa a vender melhor. Então, hoje, eu queria um ecossistema completo, onde eu uso todas as redes do Google. Muita gente vai no Google e vende só na campanha de shopping, vende só na campanha de pesquisa. Cara, hoje eu uso tudo. Então, assim, minha lógica é muito mais constante, eu consigo ter um resultado muito mais previsível ao longo do tempo e não vai ficar oscilando pra caramba. Porque eu vou ter produto na PMax rodando, vou ter produtos vencedores pegando tendência como um todo, tem campanha de pesquisa pro nome da minha loja, que tem um retorno muito alto. Então, eu uso tudo que o Google me dá, ao meu favor, para eu conseguir ter mais resultado. E dentro de tudo que a gente falou, até de vendas no Google, no Facebook, o desejo que você tem dos teus alunos fazerem ali, 1.000 alunos fazerem 1 milhão em vendas, a gente entra numa polêmica que é um pouco grande. Quando se trata de Correios, eu acredito que o cara é um pouco mais embaixo. Mas qual que é, de fato, o problema que a galera tanto reclama dos Correios? Boa. Qual que é a objeção tão grande que o pessoal passa pra ti referente a essa parte de taxação dos Correios? Boa. Cara, esse é um assunto bem polêmico, né? Taxação no drop, dropship acabou, taxação agora e tal. E, cara, se a gente for olhar pra pensar, até quando a gente começou em 2019, o pessoal já falava que o dropship ia acabar. Desde aquela época. Então, assim, 2021, teve outra notícia de taxação. Ah, o dropship vai acabar, a taxação aqui. A taxa da blusinha acabou. também teve. Teve um tanto de taxa ao longo do tempo, velho. Então, essa pra mim foi só mais uma, que eu tô passando por ela tranquilamente. Então, pra mim, não afetou tanto. Por quê? Porque hoje o meu fornecedor que paga a taxa pra mim. Então, hoje, se você comprar na AliExpress, padrão, corre o risco, sim, de você ser taxado. Uma taxa ali de mais ou menos de 15 a 20 reais. Só que quando o seu fornecedor tem um acordo aqui no Brasil, que é o frete PRC, basicamente, você pode ser taxado, mas a chance de ser taxado é muito menor. E se for taxado, o seu fornecedor cobra essa taxa. Então, eu simplesmente continuei vendendo normalmente, porque quando tem uma taxa, o meu fornecedor paga ela automaticamente. Então, para mim, a taxação só se foi até bom, no bom sentido, porque afastou novas pessoas do mercado, afastou os amadores, e só quem realmente tá no campo de batalha e tem acesso a esses fornecedores, continua vendendo normalmente, entendeu? Então, o programa da Remessa Conforme deu uma limpada, uma sofisticada do mercado, né? Deu uma sofisticada, cara, porque expulsou quem não sabia desse programa, do Remessa Conforme, que é esse frete PRC, expulsou quem tava querendo começar, porque achou que o dropshipping ia acabar, então só deu mais espaço para quem realmente tem um método que realmente funciona. E eu vejo que muita gente, até por conta de medo da taxação, preferiu começar no global e tentar vender lá fora. Qual que é a tua opinião sobre vendas no global? Você comentou pra gente que tá começando lá fora também. Boa. Então, qual que é a tua visão e como que tá sendo seu feedback vendendo lá fora? Boa. Cara, dropshipping global é um assunto muito legal que eu tô começando a estudar bastante agora. Porque eu sou muito fã do Brasil, assim. Eu acho que se eu fosse começar do zero, começaria de novo no Brasil. Porque eu acho que o mercado aqui, as pessoas estão muito mais saindo dele do que mais gente entrando. Então, a gente tá meio que num ponto que tá decrescendo a quantidade de pessoas que tá começando dropshipping aqui no Brasil. Então, isso é bom pra quem realmente tem um método que funciona. Então, eu começaria aqui no Brasil. Só que eu não sou cego pra outras oportunidades, né? Então, como eu já fiz muito bem dropshipping no Brasil e eu dominei muito os pilares aqui no Brasil, cara, se eu modelar isso aqui pra fora, eu vejo que eu posso ter muito resultado também. Então, eu comecei uma loja na Europa, vai ter mais ou menos 10 dias agora, então tem muito pouco tempo. E, cara, a gente tá tendo um resultado muito bom. Eu tô basicamente aplicando o que eu faço aqui no Brasil, lá na Europa. E eu tô, assim, tendo uma margem de lucro de 35%, 40%. Mas eu comecei queimando muita grana. Eu comecei testando um produto lá na Alemanha,
que era um país que as pessoas falaram que dava muito certo. Eu testei lá, eu queimei uns 4 mil reais, fiz 2 vendas, sendo bem sincero aqui. Nossa. Foi 4 mil 2 vezes, eu nunca vi isso, assim. Gastei muito dinheiro pra não vender nada. Falei, cara, não é possível que isso aqui não funciona, velho. Tem um tanto de gente vendendo lá fora. Eu já vendi muito aqui no Brasil, vou tentar de novo. A gente começou recentemente uma loja em outro país. Não vou revelar qual é ainda. Mas começamos em outro país, assim. A gente testou 3 produtos, acertamos 2. Com margem de lucro de 40%. Então tá muito bom. A gente tá começando a escalar nesse mercado agora. Aplicando basicamente tudo que eu falei aqui hoje. Simplesmente isso. Não tem estratégia mirabolante, não é, assim, mágica. É o simples, bem feito. Então, eu entendo que o dropshipping são 6 pilares, basicamente, que é uma loja profissional, produtos com potencial lucrativo, oferta matadora, criativos magnéticos, teste e escala. Então, loja, produto, oferta, criativo, teste e escala. Se você aplica esses 6 pilares bem feitos em qualquer lugar, pode dar certo. Basicamente, dropshipping na Europa, global, é só mais um lugar para você poder fazer esses 6 pilares. Então, que nem eu fiz a mesma mudança com o Google, onde eu anunciava no Face, comecei a anunciar no Google. Agora, ao invés de anunciar só no Brasil, eu comecei a testar lá pra fora também. E é uma maneira mais simples de você conseguir... Você vê que o ego do faturamento lá fora vai ser menor, porque pô, você vai fazer vendas e vai parecer, pô, tô vendendo 10 mil dólares, pô, parece pouco. Aí você converte, pô, você vai ficar. Cara, isso que eu acho uma vantagem muito grande, né? Porque, assim, um produto que eu vendo por 20 euros lá fora, não é 120 reais, é 20 euros. Pro cara é como se praticamente fosse 20 reais. Então, o poder de compra influencia pra caramba. Então, assim, cara, eu vejo que você dominando os 6 pilares, que eu falei aqui agora, você não vai ficar pra sua vida inteira sem ganhar dinheiro. Então, até se eu vou começar um outro negócio, sem esse dropship, eu sei que eu vou ter sucesso, cara. Porque o drop é uma escola. Você aprende copywriting, você aprende sobre produtos, você aprende a fazer tráfego, você aprende vendas. Então, qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, eu sei que eu vou ter muito resultado, vou ter muito sucesso. Porque eu aprendi os principais pilares para eu ser, de fato, um empreendedor, um empresário, não apenas uma rendinha extra. Eu não gosto da galera que entra com a visão de renda extra. Eu quero tirar uns 1.500 por mês, uns 2.000, sem fazer nada. Cara, não vai dar certo. A pessoa tem que entrar com a visão que ela tá querendo, de fato, uma empresa. Porque eu comecei lá com 300 reais na época, já tendo um pouco dessa visão. E deu no que deu, né? E eu vejo que muito dessa sua determinação, eu vejo muitos resultados na galera que é, de fato, teus alunos, né? E além da parte das pessoas que acreditaram em você, tipo... tua mãe que te ajudou, com certeza. Da galera que tava junto contigo ali na época da tua escola, que, tipo, te impulsionou. E o pessoal que começou a crescer junto contigo nessa parte do drop ali naquela época, o que você pode dizer pra galera que apoiou você, tava do teu lado, que cresceu junto contigo, que deu, de fato, essa força e que te incentivou, até mesmo olhando nos olhos da galera aqui que tá te acompanhando? Cara, quando eu tava começando, eu fiz uma coisa que eu não falei pra ninguém que eu tava começando. Porque quando eu fui começando afiliado, eu falei pra tanta gente nova, eu começar a ganhar dinheiro na internet, a galera só zoou e desmotivou no geral. Eu falei do day trade, mesma coisa. Eu fui começar um dropshipping, eu falei, cara, não vou falar pra ninguém que eu tô fazendo isso aqui. E foi isso. Eu comecei minha loja sozinho, focado, era eu e eu ali, o resultado dependia de mim. Só minha mãe que sabia que, de fato, eu peguei o cartão emprestado dela. E só depois que eu tinha vendido uns 50 mil que eu fui contar pra alguns amigos meus, que foi uma ótima ideia também. Mas, cara, minha mãe me ajudou muito quando eu tava começando. Então, assim... ela sempre me ensinou muito o valor do dinheiro, de fato. Ela foi uma mãe solteira, então me criou completamente sozinha. Trabalhava feriado, Natal, de 10 às 10, dezembro inteiro, porque ela é vendedora em shopping. Então, ela vendia produtos no shopping, como um todo. Então, ela me ensinou muito o valor do dinheiro também e do trabalho duro, porque ela trabalhava pra caramba. Então, eu vi esse esforço nela e falei, cara, eu tenho que assumir a responsabilidade de homem muito mais cedo aqui em casa. Porque só tinha eu de homem na casa como um todo. Então eu vejo que ela me ajudou pra caramba nisso e se não fosse ali o apoio dela no começo, cara, eu não estaria aqui hoje, de fato. Eu fiz muito o que eu fiz por conta dela também. Porque deu a pandemia, então o shopping fechou, a renda lá em casa diminuiu pra caramba, então ela tava tirando dinheiro de onde ela não tinha mais pra poder pagar as coisas. E eu vi que realmente o jogo tinha mudado, que não era somente ganhar um dinheirinho ou outro, mas realmente eu podia mudar a minha vida por completo. Foi uma vez que minha mãe tava com uma dívida no colégio, que meu colégio era caro e tal, me colocou numa escola boa, trabalhava pra isso, né? A mensalidade lá era uns 2 mil reais por mês no meu colégio. Só que já tinha um ano que minha mãe não conseguia pagar. Porque não tinha mais de onde tirar, porque tava pandemia, não tinha mais dinheiro. E foi bem na época que eu comecei a ter mais resultado no dropshipping. Então eu lembro que a gente foi no colégio, minha mãe tentando negociar lá um valor, o pessoal não conseguindo fazer, senão eu ia ter que sair do colégio depois. Eu falei, mãe, pode deixar que eu pago essa grana aqui. Era tipo uns 20 e poucos mil reais na época. Minha mãe não tava acreditando. Que isso, filho? Como assim não? Mas de onde você tirou esse dinheiro? Eu falei, não, mãe, tô trabalhando aqui, tô tendo resultado, tô vendendo, posso pagar essa grana aqui pra, assim, recompensar um pouco o que ela já fez por mim. Então, isso pra mim foi algo diferencial pra caramba. Então, se não for fazer por você, faça por quem você ama, porque tem gente que depende de você. Então, Jota, nossa, eu não tô motivado aqui e tal. Cara, pensa
por quem que você acordaria uma hora mais cedo, dormiria uma hora mais tarde, arriscaria um negócio diferente, pensa de fato nessa pessoa. E como que você quer ajudar ela daqui a um ano, por exemplo? Que as coisas podem acontecer mais rápido do que você de fato imagina. Então, nessa época também, eu contei pra alguns amigos meus. Então, eu lembro que teve um amigo meu que me ajudou pra caramba no começo, que foi o Vitor, amigo meu que começou no drop junto comigo, onde foi a primeira pessoa que eu mostrei o que era o dropshipping. Ele foi lá em casa e falou, cara, não é possível que você vendeu 70 mil aqui, como assim, o que é isso? Ele não acreditou. Aí, beleza, era sexta-feira. Aí deu segunda, ele não falou nada comigo. Aí deu terça-feira, ele falou, Jota, já queria minha loja, fiz isso aqui, velho, vamos se ajudar. Enfim, a gente foi crescendo junto pra caramba nessa época como um todo, saca? Então, assim, eu vejo que você contar pras pessoas certas faz muita diferença, saca? Eu faço muito também isso porque no futuro eu quero construir uma família, eu tenho uma namorada, namoro há mais de 5 anos já. Ela também começou junto comigo quando eu tava ali no dropship. Então, comecei minha loja e comecei a namorar. Eu vi que isso me ajudou pra caramba também, que ela é uma pessoa muito importante aqui na minha vida hoje. Então, assim, ter valores bem alinhados, realmente tá centrado ali, não sair gastando dinheiro quando tá começando. Então, eu já vi muito aluno meu, velho, que faturou 100 mil, passou ali um mês, o cara parou de vender, porque se acomodou, começou a comprar iPhone, lançou carro e tal, sem ter grana, e eu fui reinvestindo todo o meu dinheiro, velho. Então, eu vendi 100 mil, eu não gastei praticamente nada. Eu fui só reinvestindo na loja. Faturei 1 milhão, cara, não tinha comprado praticamente nada pra mim ainda. Eu sempre fui reinvestindo a minha grana. Então, eu fui comprar meu primeiro carro ali com 19 anos, só depois que eu já tinha faturado ali mais de 10 milhões de reais, sabe? E tem gente que faz isso com a única grana que tem. Nossa, loucura. Então, isso é loucura, é por isso que a gente vê muita gente desaparecendo do mercado ao longo do tempo. E até pra a gente até contextualizar isso, como que você, de fato, vê o dropshipping no futuro? Cara, o mercado ele vai mudando bastante, velho. Assim, é muito difícil de prever daqui a 5 anos. Porque 3 anos atrás eu não imaginei que hoje minha estratégia ia ser essa da terceira camada. Então é muito difícil de entender isso. Só que tem alguns pilares que nunca mudam. Que é você fazer o básico bem feito. Você ter uma loja cada vez mais profissional, com design cada vez melhor. Você ter mais estratégias para encontrar mais produtos. Você saber fazer uma oferta melhor que dos concorrentes. Então, pra mim, é muito básico bem feito, velho. É ver o que a galera tá fazendo, o que tá vendendo, e fazer melhor. Eu sempre fiz isso durante todos esses 5 anos de dropshipping, e eu vou continuar fazendo. Só que você não pode só ficar modelando o que o pessoal tá fazendo, você tem que criar tendência também. E foi isso que eu fiz com o Google, onde eu vi uma oportunidade lá dentro, vi que tinha pouca gente anunciando, e falei, cara, faz muito sentido, porque eu já tenho uma oferta validade, eu tenho bons produtos, uma loja que funciona, eu vou só anunciar um lugar que ninguém tá anunciando ainda. Então, quando você vai nessa linha, cara, as coisas vão acontecendo, bota fé? Então, eu vejo que daqui pra frente, o dropshipping no Brasil ele vai continuar sofisticando, ele vai continuar mudando. Talvez daqui a um tempo só vai funcionar a loja nichada. Ou então, só loja ali com marca, ou então vai ser influenciador. É muito difícil de prever o futuro. Só que quando você tá no campo de batalha, as coisas vão acontecendo. Então hoje, cara, tô me antecipando e já tô com uma loja na gringa. Vai que lá tem um resultado muito melhor. Já tô testando e já tá dando certo também. Então eu sempre vou testando muita coisa. Eu nunca paro de testar. Eu vejo que eu cheguei onde eu tô hoje porque eu testei coisa pra caramba. Ao longo do tempo, eu testei mais de 450 produtos diferentes. Desses 450, eu faturei mais de 100 mil reais com 30 produtos únicos. Então, 30 produtos dos 450 me deram mais 100 mil reais que eu comecei do zero. Então, é muito teste e é um filtro. Assim, você testa um tanto de coisa, você tira o que tá ruim e começa a focar no que tá dando bom. Assim, minha mentalidade é essa no dropshipping hoje. Por isso que eu testo produto toda semana, testo campanha nova, testo criativo novo, porque eu vou, de fato, encontrando o que tá dando certo pra mim e vou começar a criar tendência, não depender de outros pra eu entender qual que vai ser o próximo, a próxima onda, o próximo futuro. E Jota, com esse tanto de conteúdo que você passou aqui pra gente, pra quem tá em casa, conheceu você, ou você já conhece, mas quer se conectar, qual que é o teu Instagram? Boa. Bom, meu Instagram é j.fiuza, jota.fiuza. Lá eu compartilho meu dia a dia, posto um pouco da minha rotina, mostro resultado, mostro o que eu tô fazendo. Então lá eu respondo praticamente todo mundo que me chama também, então quem quiser ir lá me chamar. E lá na bio vai ter um link que vai ter também a oportunidade pra quem quiser começar. Seja que a gente tenha um treinamento um pouco mais barato pra quem tá começando, uma mentoria também um pouco mais avançada, enfim. A gente consegue ajudar as pessoas que têm comprometimento. Só que já adianto, não é fácil, não é da noite pro dia, você não vai ficar milionário do dia pra noite, não sou aquele cara de aposta que divulga tigrinho, que divulga day trade, esse tanto de coisa que a gente sabe que não funciona. Eu sou um cara que divulga realmente um negócio sério. O dropship é um negócio sério, honesto, lucrativo. Eu sou totalmente contra, cara, rodar golpe, não entregar esse tanto de coisa. Então, tem muita gente que sabe qual que é a minha loja. Então, eu divulgo isso pra algumas pessoas também, porque, cara, eu faço um bom trabalho lá dentro. Então, vá no meu Instagram, me acompanha por lá, manda uma mensagem pra mim, se você realmente quiser começar com uma pessoa que tá no campo de batalha, que sabe o que tá fazendo, que já vende no mercado há mais de 5 anos. Então, tô no mercado há mais de 5 anos, há mais de 4 anos, faturando pelo menos 100 mil reais por mês, que nem a gente comentou. Já foram mais de 21 milhões de faturamento como um todo e continuamos aí, testando todo dia no campo de batalha, vendendo cada vez mais. E queria até te parabenizar por ser esse cara que
literalmente, pô, mais de 3 anos que a gente se conhece, né? Tipo, Tem. 3, 4 anos. 2021, 2022 ali. E eu queria te agradecer, cara, pelos insights que você passou aqui pra nós. Por também ser um parceiro da Cat Panda. A gente fica muito feliz de ter você junto com a gente. A gente sempre, como você sempre soube do mercado, a gente sempre gosta de prezar pessoas que literalmente têm o mesmo viés que a gente. E é massa que eu comecei, falou, que a gente né? conversou, que eu tô na Cart Panda desde quando nem era Cart Panda, né? Desde quando eu tava começando lá 4 anos atrás, quando nem tinha checkout, eu comecei no mercado, foi de fato com esse checkout. Então isso fez muita diferença pra mim, cara. Então, e cara, ainda mais de ter essa parte tão importante na tua história ali. Então, meu, acho que não tem nem como a gente, tipo, explicar como empresa como é importante ter pessoas como você Massa. aqui pra nós, porque além de se tornar um parceiro, você já era um cara que usava a nossa solução. Então, além dos princípios baterem, da gente também não permitir golpista, não permitir que a pessoa rode coisa errada, não permitir que o cara não entregue, você tem os mesmos princípios que a gente como empresa. Então, falando como empresa, cara, é um prazer ter você como parceiro e principalmente pelo teu tempo aqui. E falando como pessoa, como Felipe, cara, é muito massa receber você aqui no podcast e ainda mais poder conhecer ainda mais sua história, ter toda, tipo, essa aula que você passou aqui pra nós. Porque se pra mim, que já gravei mais de 200 episódios em 3 anos, agregou, imagina pra você que tá de casa, que ainda tem a oportunidade de ganhar duzentão colocando um resumo ou o melhor comentário aqui embaixo. Então eu queria muito te agradecer, cara. Filipão, tamo junto. Obrigado. Cara, 1 hora assim é pouco, né? Mas acho que deu pra falar bastante coisa pra galera que tá assistindo aqui. Eu tenho certeza que foi uma aula incrível pro pessoal. Acho que a gente conseguiu falar sobre todos os temas que a gente tinha em mente aqui também. E queria até deixar esse espaço pra você passar a tua mensagem final pra galera, cara. Cara, top demais. Gosto muito de poder agregar, de compartilhar conteúdo. Então, foi bem natural aqui. A gente foi trocando ideia sobre tudo. Tem muita coisa. Mesmo assim, é impossível passar o que eu aprendi em 5 anos em 1 hora, né? Dava pra gente ficar trocando ideia aqui durante umas 5 horas que ainda tem coisa pra falar. Depois a gente faz uma edição 2 aqui se a galera curtiu. Mas, ó, lembra do combinado lá do começo, tá? A gente falei sobre coisa pra caramba aqui, de várias estratégias diferentes, vários pilares, de camadas, um tanto de coisa. Então, faz um comentário agora aqui embaixo, faz um textinho legal pra outras pessoas também aprenderem com o seu comentário. Colocar a visão do que você aprendeu sobre a sua ótica, sobre o que eu ensinei aqui. Porque eu também posso aprender com muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, velho. Então, assim, foi do caralho mesmo, assim, esse podcast, escolhi a palavra até. Mas eu gosto muito disso, tinha muito tempo que eu não vinha no podcast como um todo. Eu gosto de ajudar pessoas. Porque, cara, eu já vi tanta gente saindo do zero, que não tinha conhecimento, que não tinha muito dinheiro, tava numa situação ruim. E, de fato, conseguiu mudar de vida, passando ali pelo nosso método, ou então realmente começando do zero, que é loucura. E é por isso que eu faço o que eu faço hoje. A gente tem essa meta de bater 1000 pessoas com o nosso método que faturaram mais de R$1 milhão. Porque desde, cara, um pastor que tem uma família que era CLT, ganhava R$1.000 por mês, e o cara hoje faturou mais de R$1 milhão, até pessoas mais novas, igual o Breno, que a gente tava comentando aqui. O Breno é um cara que daqui a pouco ele vem no podcast. O Breno, ele tinha 14 anos de idade quando ele entrou no meu treinamento principal, que é o Mapa do Drop. Ele começou e em menos de um ano ele fez mais de R$200 mil em vendas. Ou então, ano passado, a gente fez um evento aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, tô em São Paulo aqui agora. A gente fez um evento lá em BH, onde eu convidei mais de 30 alunos que faturaram mais de R$1 milhão, começando do zero com o nosso método. Então, lá a gente reuniu o pessoal, passei conteúdo, a gente teve palestra, networking com a turma. O Breno foi nesse evento também, ganhou uma plaquinha de resultado lá. Então, isso pra mim importa pra caramba. E é por isso que eu continuo fazendo o que eu faço hoje. Ou então, aluno meu mandando mensagem: Jota, comprei esse carro aqui, velho. Comecei com o seu curso lá atrás e tal. Obrigado, se não fosse você, não sei onde é que eu ia estar hoje. Então, isso é gratificante pra caramba pra mim. E eu aprendi algumas lições durante esse caminho, que são, cara, seja sempre grato, mas nunca satisfeito. Ao longo do caminho, você vai sempre tem que querer mais, só que tem que ser grato pelas coisas que você já tem. E eu aprendi isso da forma errada. Então, porque quando a gente tá trabalhando e tá começando, a gente fica, cara, tem que faturar mais. Nossa, esse cara faturou 1 milhão, tem que faturar também. Você sempre tá querendo mais, só que esquece de ser grato pelas coisas que você já passou. Então, seja sempre grato, mas nunca satisfeito. E outra coisa, é uma lição sobre medo como um todo. Porque eu vejo que tem muita gente que tem muito medo pra começar. E eu tive também. Porque eu demorei 1 ano pra criar minha primeira loja, depois que eu conheci o dropshipping. Então, depois eu criei uma frase que é, cara, o medo é o GPS do sucesso. Se você tá com medo, provavelmente é a coisa certa a se fazer. Eu tava com medo de começar minha loja. Cara, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu tava com medo de ensinar. Eu lembro que eu tava produzindo conteúdo no meu Instagram e eu fui lançar minha primeira mentoria, porque a galera tava enchendo o saco, velho. Eu não queria vender, não queria ganhar dinheiro com aquilo, mas enfim. 20 pessoas entraram naquela mentoria. Eu tava com muito medo, porque uma coisa é eu saber ganhar dinheiro, outra coisa é eu saber ensinar outras pessoas a ganharem dinheiro. Nessa turma que entraram 20 pessoas, 11 faturaram mais de R$100 mil. Então foi uma taxa absolutamente alta de resultado daquela galera. Eu falei, cara, eu tenho que continuar espalhando essa mensagem aqui, então é por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu tentei entregar o máximo aqui, espero que tenha agregado pra caramba.
Filipão, valeu pela oportunidade aqui, cara. Eu que agradeço, cara. Pô, foi muito massa e vamos ver se a gente volta daqui a uns meses aí pra fazer uma parte 2. Bora, e eu acho que super merece. E, mano, não só pra agradecer pelo seu tempo, agradecer também o tempo de você que tá em casa, ou até mesmo você tá no trabalho, tá na academia, tá aí no trânsito, tá ouvindo a gente agora pelo Spotify. Já salva essa playlist, deixa aqui nos comentários do Spotify também, que aí você pode comentar no YouTube, tá? Ou no Spotify. Eu vou analisar os comentários do Spotify, vou passar pro Jota, e vocês podem comentar no YouTube, que nós dois, a gente Boa. vai tá vendo por ali. Ó, bora, ó, quero ver esses comentários, hein, galera. Faz um comentário massa que eu vou escolher os 3 melhores. Eu vou postar lá no meu Instagram, j.fiuza, quais foram os ganhadores. E vamos ver, tem que fazer um comentário bom, tá? Muito bom e ainda concorre a R$200. Serão 3 ganhadores que vão ganhar R$200 em cada uma dessas respostas, beleza? Então, olha, se você gostou desse vídeo aqui, não esquece do seu comentário aqui embaixo, coloca o teu arroba ou o teu e-mail pra gente achar você e, principalmente, se inscrever no canal da Cartpanda, seguir o Jota lá no Instagram dele e deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho pra receber notificação de todo o PandaCast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Se você tá pelo Spotify, se inscreve na nossa playlist e também salva o sininho, ativa o sininho aqui no Spotify também, que tem a notificação para você receber, que toda quinta-feira às 5 horas da tarde você vai receber conteúdos simplesmente fenomenais como esse que o Jota te passou, que vão ajudar você não a só faturar muito mais, mas como lucrar muito mais e até mesmo mudar de vida com o mercado digital. Eu tenho certeza que se você seguir a Cartpanda no Instagram também, CartpandaBR, você vai ficar sabendo não só disso, mas também de novidades e tendências do mercado para você estar sempre se atualizando e sempre ganhando muito mais. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.